Vamos embora. Pronto. Oh, e aí? Beleza? Tudo tranquilo? Então, dando início a esse novo quadro aqui chamado Art Talk Show, com o intuito justamente de desmistificar e esclarecer algumas dúvidas da galera sobre o mercado criativo, tanto aqui de Recife, Pernambuco, quanto de certa forma em todo o Brasil, né? Que vão ter outros convidados como ilustradores, animadores, modeladores e etc. E para sanar algumas dúvidas que as pessoas que estão assistindo possam ter, esses convidados vão falar um pouquinho a respeito. E dando início a esse quadro, nada melhor do que esse ilustre e belo convidado chamado Harrison Oliveira. Tamo junto. Se apresenta aí, Harrison. Valeu, Neto. E aí, pessoal, todos bem? Espero que sim. Eu sou Harrison Oliveira, eu sou fundador da Hub Edu, né, que é uma startup de educação criativa. Começou como uma escola de arte, né, na época chamada Lumos, né, do qual o Neto foi nosso aluno lá. Aqui, Né, ó, e presente. né, a gente começou o projeto em 2016. Né, ao longo desse período foram cerca de 450 alunos, né, 330 alunos inseridos no mercado a partir dessa formação. Então, né, a gente está tentando contribuir aí com o mercado criativo de algum jeito. É isso. Justo aí, ó. Harrison, então, se apresentou, já falou inclusive da Lumos, que foi antes, dessa troca de nome e tal. O que tu faz? O que tu faz assim? Você diz profissionalmente? Isso, exato, exato. Dá uma Cara, eu esclarecida aí. faço, eu vou tentar esclarecer, né, de uma maneira lúdica. Certo, certo. Não, brincadeiras à parte. Assim, eu trabalho no Ministério da Educação, né, na Comissão de Educação e Desenvolvimento. Né? Sou parte de uma equipe técnica que faz uma série de mapeamentos para sanar problemas que a gente tem na nossa educação primária. Basicamente, o que eu faço hoje é viajar de estado em estado, em alguns estados deficitários, né, que a gente faz uma série de pesquisas para entender ali a situação educacional daquele estado, né, e eu sou enviado para esses estados para fazer um levantamento de patologias acerca da educação, para a gente propor soluções criativas, né, dentro desse cenário, seja parceria com entidades públicas ou privadas, né, até a intervenção de governos de outros países, né, parcerias entre o governo federal e o governo de outros países, para gerar algum tipo de impacto, né, socioeconômico e educacional em determinadas regiões. Então, é o que eu faço assim, na maior parte do meu tempo. Né? Fora desse tempo, eu estou empreendendo na Hub, né, que, como eu já falei no início, né, nossa plataforma de educação, que a gente está fazendo uma série de mudanças, né, vou falar mais para frente um pouquinho sobre isso, sobre como é que está a Hub, para onde é que a gente está indo. Né. Então, além do Ministério da Educação, também atuo como fundador e CEO da Hub, né, onde o Neto já Bravo. foi aluno, como eu já falei. Justo, bravo. Então, cara, vindo mais pra uma pergunta, digamos, mais pessoal, sabe? O que é que te inspira? O que é que assim, que tu acorda e caramba, eu preciso fazer, preciso continuar pra alcançar tal coisa, saca? O que tu quer deixar aí de mensagem e tal. Cara, muita coisa me inspira, assim. Minha esposa me inspira muito, né? Uma pessoa que, que veio do mesmo lugar que eu. Né? A gente se conheceu na escola, por sinal, que também trabalha no INSS. Ela faz um trabalho incrível no INSS, assim, impactando a população de uma maneira absurda. Mas, assim, o que me inspira em trabalhar com o que eu trabalho, né, especificamente com educação, né, seja ela educação tradicional ou educação artística, é a inclusão. Todos os meus projetos, todos os meus direcionamentos profissionais e pessoais, eles meio que rumam por esse caminho. E, via de regra, eu estou sempre trabalhando com educação e, de alguma forma, incluindo as pessoas em algum processo, né? Seja no mercado de trabalho, né? Seja com educação de mais qualidade. Então, assim, um dos grandes vetores profissionais e pessoais para mim
né, que me norteiam é se o que eu estou fazendo, o trabalho que eu estou executando, ele tem causado algum impacto direto nas pessoas, assim, um impacto positivo, né? Eu sempre me preocupo muito com entender ali para onde é que eu estou indo, o que eu estou deixando de legado. Eu não digo de legado no sentido de ego e nada disso, né? Porque eu acredito, eu tenho uma filosofia que as pessoas não me entendem muito, mas a filosofia que eu tenho é o seguinte, né? Nunca acreditei que o sentido da vida era ser feliz, por exemplo. Na minha cabeça sempre foi ser útil. Uma vez que eu me coloco como útil, seja na sociedade, seja na minha família, né, eu estou impactando a vida das pessoas e estou deixando elas felizes. E isso, em contrapartida, me faz feliz. Essa é a minha filosofia. Então, tento sempre ser útil para que as coisas que eu faço, elas tenham impacto de um modo geral e diverso, né, seja na arte, seja na educação, né, porque eu sei que quando a gente faz esse tipo de ação, né, o resultado que se tem disso é, é maravilhoso. Assim. Tem coisas que o dinheiro não paga e para todas as outras existe o Mastercard. mas, não é, mas não é isso. Para mim, o que acontece é quando a gente faz alguma coisa e essa coisa que a gente está fazendo ela tem um impacto positivo, né? Seja na mudança de direcionamento profissional de alguém, seja na inclusão de alguma pessoa em algum lugar específico, né? E isso traz para essa pessoa uma nova perspectiva, traz para ela, né, novas possibilidades, isso tudo me empolga. Então, a ideia de causar impacto, ali, de incluir e de ser útil é o que me motiva. O cara ajuda milhares de pessoas aí, inclusive agradeci pra ele, mas pra quem aí as pessoas estão aqui, inclusive só falando aqui que eu faço live na Twitch, né? E que a galera tá reclamando. Eu tive um problema, povo, na tela verde, no meu chroma key. Aí por Eita, isso caramba! que eu tô de terno e, tipo, tá aparecendo meu guarda-roupa atrás, sabe? Mas eu vou tentar consertar isso o mais rápido possível pra ir nos próximos, tanto nas lives na Twitch quanto pro YouTube, que a live daqui vai pro YouTube também. Aí a gente já vai Legal, consertar isso, sacou? bacana. Então, vai indo aí. Eu mutei os alarmes também, mas obrigado aí pra galera que tá seguindo. E tamo junto aí. Pois bem, Harrison. Vamos ver. Você falou aí das do que te inspira e tal. E vou deixar por último a pergunta da Hup pra se aprofundar mais. Mas Beleza. assim, imagino que tu já tenha conquistado muitas coisas, tipo, como tu já falou aí, do que é que te move. Imagino que certas coisas já foram conquistadas, mas tu ainda tem algum sonho e ou objetivo que pretende alcançar, que anseia muito por isso? Cara, tem vários, né? Vários, assim. Na verdade, assim, do meu ponto de vista, a minha vida ela tá só começando, né? Tem muita coisa para ser feita, assim, tem muita coisa que eu quero fazer, né, no âmbito pessoal, no âmbito profissional, muito ainda. No pessoal, tipo, eu quero ser pai, por exemplo, eu quero ter um filho e deixar Vai ser um alguma. paizão, hein? Falo Eu mesmo. espero que for, valeu, eu espero muito. Mas aí, quero ser pai, por exemplo, profissionalmente, todo o meu foco profissional hoje, apesar de amar o que eu faço no Ministério da Educação, todo o meu foco profissional hoje, assim, quando eu penso no futuro, eu associo a HUP a isso. É um projeto, a HUP é um projeto de vida, é um sonho que eu sempre tive. Né? Ao longo do percurso, eu encontrei outras pessoas, assim como eu, meio loucas, que tinham o mesmo sonho, né, de fazer alguma coisa nesse cenário, né? Especificamente falando de arte, né, falando de educação profissional para o meio artístico, que na minha época era uma coisa que faltava muito, quando eu era mais jovem, falar assim, parece muito velho. Eu sou um pouco. Tá na beira Mas da juventude, cara, ainda. quando eu era mais jovem, a gente não tinha acesso a tanta coisa que se tem hoje, eu acho tudo maravilhoso. Mas assim, levar a Hub para outros lugares, né, tipo, a gente conseguir impactar mais pessoas no Brasil e fora dele, né, boa parte das nossas movimentações hoje na Hub são para isso, né, tudo que a gente tá construindo, apesar nas redes sociais, a gente tá meio parado lá, mas assim, a gente está trabalhando muito
Em breve a gente tem algumas novidades aí, mas assim, sempre que eu penso nos sonhos que eu não realizei ainda, profissionalmente falando, eu penso na Up, penso nas possibilidades que a gente tem, né, de crescimento, de alcance, né, de impacto, que é, como eu falei é, agora há pouco, é o que me motiva, né, é o que me motiva na Up também, é causar impacto, é fazer com que pessoas tenham acesso a coisas que eu não tive quando mais jovem, né, por uma série de fatores, dado o contexto social que eu vim, onde eu fui criado e tudo mais. Né? Então, acho que tem muita coisa para ser feita, mas um dos grandes objetivos profissionais, assim, sonhos que eu tenho é ter a Hub impactando pessoas no mundo inteiro, né, conectando pessoas através da arte e da educação. Eu acho que é isso. Aí, justo, ó. Vai chegar no Japão, pô. Cara, é louco que você falou isso, bem doido, porque a gente meio que já chegou lá. Olha, Eu vou te falar depois como a gente chegou lá, mas o fato é que, graças à internet, à globalização e tudo mais, a gente não tem as barreiras, né, físicas, elas foram quebradas. A gente consegue falar com pessoas no mundo inteiro. Né? E eu posso falar que a gente está falando com pessoas do Japão, da olha aí, China. cara, incrível, pô. Vai ter algumas novidades bacanas, velho. Tô aguardando ansiosamente por isso, cara. E aí você falou aí uma parte da sua infância, foi o lugar que você veio e tal. E como é que tu veio parar nesse mundo assim de arte em geral, né? E tem esse envolvimento, como é o que surgiu da tua cabeça? Eita, vou fazer isso. Cara, como eu já falei várias vezes para vários alunos da Hub, provavelmente você já deve ter É, ouvido isso também, o projeto Lumos Hub, ele surgiu por uma frustração minha, né, de não ter tido acesso a nada desse tipo quando eu era jovem. Né, quando eu era moleque que eu queria trabalhar com ilustração e tudo mais, tudo isso era muito caro, né? Tudo era inacessível, a gente não tinha internet ainda, né? Livrozinhos que se vendiam nas bancas, né? Eu tinha que juntar dinheiro tipo um mês para conseguir comprar um livrozinho de R$ 5,90 na época. Né? Era uma loucura. Assim. Então a gente não tinha acesso a muita coisa. Né? Tudo era muito nichado, tudo era muito caro, muito de inacessível. certa forma limitado, né? Exatamente, né? Quando se tinha algum conteúdo de qualidade, né, geralmente estava em inglês. E aí a gente não tinha. Ninguém falava inglês, né? Onde eu vim, as pessoas não falavam português. Mas aí, Caramba. cara, era louco porque tudo isso me frustrava muito, né? E, como eu falei, dado o contexto que eu vim, se eu falasse para o meu pai que, sei lá, eu queria fazer um curso de ilustração, por exemplo, alguma coisa desse tipo, ele ia me dar um tapão e mandar eu fazer qualquer outra Isso, coisa. menino, vai, eu quero dinheiro, rapaz. Ele ia mandar eu fazer um curso de torneiro mecânico, algum curso desse tipo que desse dinheiro imediato. Ele não conseguia enxergar o valor, e eu entendo, né? É difícil, ainda hoje, mesmo com toda essa evolução que a gente tem, ainda hoje para algumas pessoas é difícil enxergar o valor na arte, enxergar o valor no trabalho artístico, enxergar como isso remunera, né? Ainda é meio complexo você falar para alguém que só trabalha desenhando. Sim, mas você faz o que da vida além disso? Não, desenho. Mas o que mais? Então sempre fica essa incógnita na cabeça das pessoas. Então, como tudo era inacessível, né, eu fiquei frustrado, porque assim, meu sonho era ser animador na Disney, por exemplo. Apesar de não gostar muito dos grandes clássicos da Disney, E... sou muito fã, mas eu sou a pessoa que é odiada nas rodas de amigos, porque eu sou a única pessoa que detesta Rei Leão. Ixi, caramba, sério, velho? Eu não consigo gostar, cara. De Não nenhum dá. dos filmes? Consigo. É meio tenso pra mim, assim. Eu gosto muito do Tarzan, Sim. acho maravilhosa. Gosto muito do Aladdin, por exemplo, acho que tem um valor de produção bacana ali também, mas não consigo gostar de Rei Leão, não consigo. É triste, mas não consigo. Então, aí eu queria trabalhar com isso, não tinha como fazer, não tinha custos, quando tinha era tudo muito caro, tudo inacessível, e aí isso foi me frustrando, assim, né? Mas mesmo assim, fiz algumas coisas como artista, trabalhei em alguns lugares, né? Fiz alguns serviços para algumas empresas daqui de fora, né? Mesmo forçando a barra ali, né? É que às vezes Mas tem que dar não. uma forçadinha, né, cara? Pois é, cara, eu dei uma forçada de barra ali,
apesar de toda a minha formação acadêmica não ter nada a ver com arte, né? Formei em engenharia civil, depois fiz o mestrado em geotecnia, nada Caramba. disso conversa, nada disso conversa com arte. Mas, assim, a veia artística estava lá, né? E é por essa razão, assim, que eu comecei a projeto de entregar esse tipo de informação para as pessoas por uma frustração minha, né? Então, Interessante, cara. surgiu daí. Interessantíssimo, demais, demais, demais mesmo. Isso aí, por exemplo, é novo, que eu não fazia ideia que a gente trocava ideia e quando Harrison mesmo falou, eu estudei lá na HUP, ainda eu comecei quando eu estudei na HUP, era Lumos ainda. Era a alpacazinha e tal. E eu lembro também que tu e o Bira, inclusive, vocês eram bem frequentes lá, tipo, vocês estavam sempre preocupados com os alunos, estavam gostando das aulas, estava faltando alguma coisa. Não só para os alunos, mas como os professores também, né? Fornecer um espaço bacana para atrair todo mundo. Responder as dúvidas e tal. Mas Mas isso... Pode falar. sempre foi uma preocupação nossa, porque, assim, qual é a minha visão de arte, assim, de um modo geral, né? E, na minha visão, a arte ela não tem um lado político, a arte ela não tem, né, uma origem específica, a arte ela está aí para ser apreciada, para ser trabalhada e é isso, né? E sempre que eu vi os meus amigos, assim, os meus amigos que também eram artistas, mas não trabalhavam com isso, todos eram de formações diferentes, com culturas diferentes, com criações diferentes, mas assim a gente tinha esse elo em comum que era a arte, né? O amor por arte, seja ilustração, seja animação, né? E sempre foi muito saudável quando a gente sentava para conversar sobre isso e tal. Então eu sempre tive essa preocupação de que a sala de aula não fosse uma sala de aula, apesar da gente ter a estrutura do instrutor, do aluno, né, das responsabilidades de entrega, a nossa preocupação, na verdade, era que naquele ambiente, além da educação fosse desenvolvida, é que uma identidade artística fosse desenvolvida. E para isso a troca é muito importante. Né? Então, vamos lá. O fato de a gente estar trocando essa ideia aqui agora é enriquecedor porque eu tenho uma história, tenho um background e você tem outro, né? E a gente tem esse laço em comum que é a arte, né? Então a nossa preocupação era essa, assim, manter todo mundo no mesmo ambiente, né? Focado nas mesmas coisas, que era se desenvolver como artista, seja um instrutor, se desenvolvendo como instrutor e também como artista, porque ele terminava aprendendo muito, né? Até mais que os alunos, né? E os alunos tinham referências desse instrutor, tinha referências dos colegas ali de sala de aula, né? E todo mundo crescia junto. Então acho que isso era uma coisa que a gente se preocupava muito e continua se preocupando. Interessante demais, cara. Tô aqui sabendo coisas que não fazia ideia, pô. Eu ainda tô em choque que tu falou que queria fazer animação, pô. Não fazia ideia. Tu, no caso, tu Cara, desenha? eu desenho, cara, fiz alguns trabalhos para fora, fiz alguns Que isso, trabalhos velho. bacanas, assim, né? Olha. Pra você ter noção, já fiz trabalhos para alguma revista do Constantine. Pô, muito maneiro, velho. Fiz algumas coisas já por aí, né? Assim, hoje eu não me vejo mais como um ilustrador e eu vou te explicar por quê. Eu não me vejo mais como ilustrador, como desenhista, porque ao longo do período que eu via, tudo que eu fazia era meio como um hobby, né? Assim, porque como eu falei, eu fiz a formação e tal, não consegui trabalhar efetivamente com aquilo, mas pegava alguns freelances para exercitar, porque eu achava bacana e tal, eu queria fazer parte daquele universo ali. E o que aconteceu? Quando eu falava com os meus amigos e tal, né, a HUP, a Lumos, na época, surgiu de uma demanda dessa. Eu não sei se já te contei como é que foi que a Lumos surgiu. Eu Não, já te contei isso? inclusive, fica à vontade, pode até falar aí. Vou te falar como é que foi. Nessa época eu trabalhava como engenheiro e tal, não trabalhava com arte, mas fazia alguns freelances para uma editora aí de Recife. Numa dessas, fazer esse freelance para eles sugeriram, me entregaram um trabalho que era para ilustrar 4 livros, eram livros infantis e tal, escolares, chama material escolar. Tinha que ilustrar 4 livros e o prazo que se tinha era de 1 mês. Ixi, Isso, esse negócio de pouquíssimo prazo tempo. chega. Exato, era pouquíssimo tempo para se fazer um trabalho desse. Sozinho eu não ia conseguir. Aí o que foi que eu fiz?
eu fui chamei alguns amigos que também desenhavam, mas não trabalhavam com isso, né? Um deles era caixa no banco, não, no posto BR. O outro, ele trabalhava na parte de reposição no Atacadão. Então, Geralmente tipo, não é um negócio nada a ver, né, cara? ninguém trabalhava com arte, ninguém fazia nada disso. Só que eu conheci os caras, sabia que os caras eram bons, né? Eu falei, poxa, chamei esses meus amigos, falei, olha, tem esse projeto aqui e eu não vou conseguir fazer só. Pô, vamos fazer junto aqui, a grana é essa, a gente divide, fica todo mundo bem, a gente faz alguma coisa com arte e tal, os caras, legal, beleza. Né? Aí eu mostrei como é que seria o traço, a gente emulou aquele traço, entregou aquele trabalho em 27 dias. Né? Foi antes de um mês, a gente entregou. E aí geralmente a gente entrega sempre tem a inflação do trabalho, porque o pessoal vê, melhora isso, melhora aquilo. Só que a gente entregou, né? E na época o Elton Coates, que era o diretor de artes dessa editora, ele viu, falou, poxa, cara, tá muito bom, não tem refação, não tem nada para refazer, tá ótimo, pô, legal. E essa ilustração desses livros era meio realista e tal. E na editora eles tinham, acho que eram 22 ilustradores. E nenhum tinha aquela pegada mais realista e tal. E ele falou, quando eu entreguei o trabalho, né, fui lá para receber o dinheiro, ele falou, cara, por que você não faz um curso para os nossos instrutores aqui, nossos ilustradores aqui, desse tipo de traço? Eu falei, pô, bacana, Boa ideia, que, boa ideia. que excelente ideia, cara. E aí eu saí de lá e fiquei, puxa, cara, tá aí, uma coisa que vale a pena ser feita. No meu mestrado, para tu entender, quando eu fiz o mestrado, para quem não sabe, eu estudei fora do país, eu estudei Yale, né, ganhei uma bolsa de estudos e fui estudar lá, fiquei 1 ano e meio nos Estados Unidos, morando lá em Caramba, bicho. Connecticut. Aí, nesse período, eu fui como bolsista, né, bolsista integral, e eu fui apoiado pela Fundação Estudar. Então eu fui lá para fazer esse mestrado e tal, foi bacana, isso foi em 2010, 2011. Então, quando eu voltei, um dos motes da Fundação Estudar é que você aprenda algo fora do país, retorne para o seu país de origem para aplicar aquilo que você aprendeu para impactar as pessoas. Só que, como eu falei para vocês, eu fiz geotecnia. Não tinha muito o que se fazer com isso. Tu na telha assim, tu só foi fazer. Pois é, não, assim, era por conta do perfil do meu curso. Como eu tinha Saquei, feito engenharia saquei. civil, essa era a minha graduação, né? O mestrado ele seguia meio que a lógica da minha graduação. Então, não tinha a ver com solos e tal. Então, no final, eu me especializei em petrografia orgânica. Não me pergunte o que é isso, é complexo, é chato pra caramba. Eita. Mas aí, quando eu voltei, eu fiquei, pô, beleza, como é que eu vou aplicar petrografia orgânica, geotecnia, para impactar a vida das O povo aqui pessoas? no chat tá falando peixaria orgânica, bicho. Não, petrografia orgânica. É tipo estudo de solos e rochas, tá chato. Saquei. Chato, muito chato. Chatão. Ixi. E aí eu fiquei, pô, beleza, eu não sei o que eu vou fazer agora. Então esse meio que ficou morto, né? Porque eu não sabia o que fazer com isso. Fui trabalhar em construtoras e tal, e não fiz nada disso. Só que ficou aquilo, né, na minha cabeça que, tipo, não, eu preciso devolver para a sociedade que foi investido em mim. E aí quando o Elton me deu esse feedback de tipo, velho, faz uma turminha, faz um curso para os nossos ilustradores, eu falei, pô, tá aí, cara, vou fazer um curso para formar novos ilustradores, né? E ele vai ser gratuito e vou trazer gente de comunidades, e é isso, esse é o meu projeto. E aí foi assim que surgiu a ideia da Lumos. Na época nem tinha nome. E aí que foi que eu fiz? Eu comecei a correr atrás desse projeto. Não, vou viabilizar esse projeto agora. E aí fui correndo atrás do projeto e tal, falei com o Porto Digital. O primeiro lugar que eu fui foi no Porto Digital. Aí mostrei o projeto para ele, eu queria fazer, me deram um tapinha nas costas, falou assim, vai lá, garoto, não queremos esse Caramba. aqui. Eu fui embora, tipo, Achei beleza, que né, tinha não tem o que aceitado fazer. de primeira, acredita? Não, eles não entenderam o que eu queria fazer, falaram que não tinha fit com as ideias educacionais do Porto, enfim. Caramba, velho. Aí eu consegui um espaço numa escola, no Cizenando, que é lá no centro do Recife. Consegui um espaço lá. Aí dei uma aula para os alunos da escola
E depois a diretora, na próxima aula, na aula seguinte, né, a diretora falou, não vai poder ficar, porque tem que pegar um ofício não sei onde, lá, 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 e era de Desculpa, graça. rapidinho. Tu falou que tu deu Falar, essa aula tu que deu ou foi já outras foi tu que deu aí? fui eu que Show. entrei como instrutor. E aí, cara, eu falei, pô, beleza, acho que não vou conseguir, então vou fazer um negócio mais específico, vou fazer um curso de ilustração digital, né? E eu vou alugar um espaço, com dinheiro do meu bolso mesmo, vou alugar um espaço e vou fazer sozinho esse negócio. E aí eu comecei a procurar salas com computadores em Recife. Então, eu procurar, era tudo muito caro e tal, mas falei, antes vou fazer. E encontrei uma sala, entrei em contato e era no Porto Digital. E aí eu fui lá, né? De Aí novo, dessa oi, vez, gente. exato. Aí dessa vez, o que eu fiz? Aí eu fiz uma apresentação do curso que eu queria fazer sobre o curso e tal, para quem se destinar, qual era a ideia, qual era o impacto, lá, lá, lá. Fiz o release de quem era eu, de onde eu vim, para onde eu fui, né? E mandei para eles. E aí, quando eles olharam, eles entraram em contato comigo e falaram, não, vem aqui para a gente conversar. E aí eu fui, né? Fui lá, conversei com eles. Na época eu falei com a Clara Vasconcelos, que hoje mora em Portugal. Ela era responsável lá dessa parte de eventos e tal. E aí eu sentei com ela por 5 minutos, expliquei para ela o meu projeto, né? Expliquei para ela o que eu queria fazer. Ela entendeu, falou, cara, vamos fazer isso aí, vai ser legal, vamos fazer. E aí foi que surgiu, né, o primeiro curso de ilustração digital da Lumos na época, né? E aí já com instrutores, né? A gente já tinha 3 instrutores diferentes, porque qual era a minha ideia? Não queria eu ser um instrutor, eu queria tipo incluir pessoas no mercado criativo, né? Novos jovens para aprender e novos professores para serem formados como professores. Esses caras que foram ser instrutores não tinham experiência com aulas, tipo, eles nunca tinham sido instrutores. Então a minha ideia era tipo, não, beleza, eu vou formar novos artistas aqui e vou formar, tipo, vou dar oportunidade para esses caras que são bons artistas a encontrarem uma outra vertente de trabalho. Então era meio que para ajudar todo mundo. Maneiraço. Né? E aí foi bacana, assim, porque a gente fez 2 turmas, né? 2 turmas com 15 alunos em cada, então foram 30 alunos nessas primeiras 2 turmas, né? Com esses 3 instrutores, né? E foi muito bacana, assim, tipo, a gente teve uma resposta muito positiva daquelas primeiras turmas, tanto que, né, o Porto Digital me veio com a ideia, depois que eu fiz os cursos e tal, né, como eu falei, minha ideia não era fazer negócio, minha ideia não era nada disso, minha ideia era só fazer cursos que formassem novos ilustradores e dessem oportunidade para pessoas que não tinham condições de fazer aquele curso fazer. Tanto que o nosso modelo inicial, né, lá na Lumos, era tipo que a cada 10 alunos pagantes, a gente conseguia colocar 5 alunos não pagantes. Da hora, da Era, hora. a ideia era subsidiar a entrada de alunos de comunidades, né, que Não tinham viviam condições, né? exato, em situação de risco. Interessante. Né? A gente fez uma parceria com algumas ONGs e tal para fazer essa triagem também. Né? A gente teve alunos de diversos lugares, né? De diversas comunidades, foi bem legal. Assim. Então, no início, a gente fazia desse jeito. Né? Fazia 10 alunos pagavam o que a gente precisava pagar os instrutores, pagar a estrutura. Né? A Lumos ela não ganhava nada com isso. Né? E a gente revertia parte desse arrecadado para trazer novos alunos, né, não pagantes. Então, essa foi assim que a ideia da aluno surgiu. Caramba, bem. Que é aquela questão, né? Tipo, às vezes a gente tem alguma ideia de um projeto, alguma coisa, e aquela faísquinha, né? Isso vai dar certo. Aí tu vai e leva um primeiro não. Aí tu não. Eu tenho certeza que. Aí tu fica insistindo até dar Pois é, sucesso. pois é, cara. E é importante, né, fazer isso. Uhum. Assim, né? Eu acho que é importante a gente entender, insistir quando a gente tem certeza da coisa, mas é bom ter o equilíbrio disso. Sim. Eu estava conversando com o pessoal, acho que foi ontem, não lembro onde foi, meu Deus, falando justamente sobre isso. Né? De tipo, a gente tem que insistir em certas coisas. A gente tem que fazer isso, tem que fazer mesmo. Né? Tipo, você sente que é isso que tem que fazer, se é um objetivo, se é um desafio, faça. É bom ter o equilíbrio para entender, tipo, não, que eu acho que eu preciso fazer concessões nesse período, né, durante esse percurso, porque às vezes o que acontece, a gente quer alcançar um determinado objetivo e está indo por um caminho. E talvez esse caminho que a gente está indo não seja melhor. Então é bom a gente estar aberto para entender, esse caminho aqui é o melhor. Eu vou pivotar, eu vou dar um passo para trás, eu vou fazer algo diferente
mas o objetivo é aquele. Né? Então, fazer concessões ao longo do caminho é importante. Aqui no final Isso o na vida. importante mesmo é o objetivo, né? Exato, entendeu? Tipo, tem gente que defende a chegada, tem gente que defende a trajetória. Sim. Eu acho que ambas importam, mas a trajetória ela precisa ser imutável, né? A gente precisa ter concessões, né, de maneira inteligente. Lógico que você não vai abrir mão do teu caminho assim que a pessoa falar não. Né? Tipo, não, você insiste e tal. Agora, quando você perceber que aquela insistência está sendo meio burra, fala assim, não, beleza, acho que eu estou insistindo errado. Vou fazer essa concessão, vou entrar por esse caminho aqui e aí eu retomo para poder ir para lá. E O objetivo. enfatizar só rapidinho que tudo bem, né? Tipo, foi uma. Tu trocou de caminho, né? Mas assim, Sim, tudo não, bem isso. exato. Não tem É, problema é nenhum, a sabe? vida. Pois é, cara, assim, é a vida, né? A vida a É, gente faz concessões, a gente muda, pô, se a gente não mudar ao longo da vida, a gente está ferrado, né? é Porque verdade. o mundo está mudando, né? O tempo todo, as pessoas estão mudando, a sociedade está mudando, né? A tecnologia está mudando. Então, se a gente, imagina só se eu fosse o cara que estava, eu sou da época que se fazia curso de datilografia. Então, imagina só, pois é, curso de Desculpa, é datilografia. que não fala, eu só tô comentando que o povo do chat fala. Meu irmão, esse cara tem quantos anos, doido? Que ele já passou tanta coisa, não sei o quê. Bicho, Não, eu tô falando essa, quando o cara tô tem a falando essa, garra, parece o que eu tenho cara 100 anos. sabe o que quer, o cara vai atrás e não para até conseguir, não é? É isso aí, velho. Pois é, imagina só se eu ficasse lá apegado da Sim. datilografia. Não, cara, eu não quero saber de computadores, eu quero o datilógrafo e... Não, Caramba, bicho. né? Você tem que fazer concessões, isso é importante. É isso aí mesmo, cara. Foi interessantíssimo, velho. Pronto, digamos que a Hup é um estúdio, certo? A Hup é um estúdio. Hup Studios. Tu tem alguma. Então, Ah, como eu falei, logo no início eu falei que era Hub Edu. isso. O que aconteceu? Aí tu vai entender agora. Pronto. Quando a gente estava no Porto Digital, depois desse período que a gente fez os cursos, tarará, né, eu recebi um feedback de algumas pessoas do Porto Digital falando assim, olha, esse teu negócio aqui, esse teu modelo de cursos, pode virar uma startup, pode virar um negócio. Eu falei, beleza, me explique mais. Né? Na época eu não estava ligado em nada de startup, nada de tecnologia, né? Tipo, eu só queria ensinar a galera a ser Só queria artista, era ajudar só ele isso. mesmo e pronto, né? Era isso. Tipo assim, eu só queria fazer isso. E as pessoas falam, não, dá pra fazer isso, dá pra você pensar em formatos, para você escalar, para você ter um impacto maior. E quando eu falo de impacto maior, eu falei, pô, beleza, eu acho que eu vou poder alcançar mais pessoas, né, para além de Recife, né, além dessa sala de aula, eu vou poder ir para outros tantos lugares. E isso me chamou a atenção. Beleza, então tem uma possibilidade de causar impacto muito maior. Beleza, então vamos se apegar a isso. Então eu recebi esse feedback e aí teve o processo de incubação, né? Incubação não sei se as pessoas aí sabem, mas incubação é uma incubadora de negócios, é um lugar onde se tem uma série de treinamentos, eles te entregam uma estrutura para você desenvolver negócio, vão te dar treinamentos, vão fazer bootcamps, vão te dar consultorias para desenvolver esse teu negócio, essa tua ideia. Então, abriu a chamada o edital de incubação do Porto Digital. A gente submeteu, né? Aí tive que aprender tudo sobre startup em um período muito curto. Eu tive um mês para aprender uma série de coisas que eu Quantas nunca nem noites tinha em lido. claro, hein? Foram bastante, cara. Tive que fazer, Caramba, velho. sério, assim, tive que fazer pitch, não sabia nem que era um pitch. Eu tive que aprender o que era pitch, tinha que montar um pitch do negócio. Caramba, Né? E velho. depois de tudo isso, eu tive que apresentar isso para uma banca avaliadora, né, que foi um dos dias mais tensos da minha vida. Né? Eu estava lá, tinha umas 15 pessoas numa sala, né, olhando para minha cara e falando assim, fale sobre o seu negócio e nos convença de que vale a pena a gente, né, ajudar ele. E aí foi tenso, assim, mas expliquei para eles, mostrei, né, lógico que eu tive ajuda de algumas pessoas do Porto mesmo, que eu pedi ajuda, falei, cara, eu nunca fiz isso, me ajuda aí, me explica o que é. Né? E aí calhou que a gente foi, né? Tipo, foram 182 projetos que foram avaliados. Eles escolheram 8 projetos para serem incubados naquele ano. E a gente foi um deles, né? Foram, né? Então a gente já passou por um filtro gigante, assim. Então isso foi em 2018. Então, a gente ficou um período de um ano lá, né, sendo mentorado, desenvolvendo um negócio. E ao longo desse período, a gente estava. Qual era o nosso projeto
né, enquanto startup na época. A gente estava construindo uma plataforma de ensino à distância que diminuísse a distância do ensino à distância. Por quê? Porque, assim, eu, enquanto professor, eu sempre tive muita dificuldade com cursos online. Sempre achei muito ruim o modelo, eu sempre achava muito ruim. Achava um conteúdo frio, não conseguia ver. Isso, isso é muita ignorância, tá, gente? Na minha época era de fato assim, tipo, minha cabeça de educador era assim, só funciona a sala de aula, porque tem a troca, porque eu achava tudo isso muito importante. E eu não conseguia enxergar essa troca, essa dinâmica da sala de aula no ambiente digital. Eu não via. Então, a minha proposta era criar uma plataforma em que a gente tivesse as mesmas interações de uma sala de aula. Então, a gente ficou um período grande, né, pesquisando plataformas de ensino à distância, né, eu junto com o Bira, na época, a gente foi bem tenso, assim, a gente ficou estudando pra caramba, né, e desenvolvendo a nossa. Né, e fazendo os cursos presenciais, né, como parte do que a gente já gostava de fazer, né, que não dava nenhum retorno financeiro para a gente, mas era a proposta inicial, eu não queria abandonar ela. Entendi. E aí a gente começou a fazer o desenvolvimento e isso começou a ficar custoso, né, porque tinha um custo para desenvolver, tinha um custo para Normal, né? contratar O mão de obra. projeto tem. Exato. E aí, né, para a gente começar a pagar esses custos, qual foi a nossa ideia? Pô, a gente tem expertise de desenvolvimento artístico, né, de ilustração, de animação, né, de modelagem 3D, a gente tem esse conhecimento agregado aqui na gente. Vamos começar a pegar alguns trabalhos, né, para a gente monetizar o nosso projeto. Então a gente começou a fazer alguns trabalhos como um estúdio de outsourcing, né? A gente começou a prestar serviço de ilustração, de animação, de modelagem 3D para outras empresas. Um estúdio disso. A gente começou a fazer. Não sei mais se você lembra, na época, o nome da empresa era Lumos Academy. Lembro, com certeza eu lembro. Então, e aí o que acontecia? Quando a gente ia conversar com um possível cliente, e eles viam o nome Lumos Academy, o que eles entendiam? Cara, vocês vão pegar meu projeto e vão mandar os alunos fazerem? Hum, Então tirava essa confusão. Né? E aí a gente perdeu alguns grandes contratos por causa dessa confusão e a gente só ficou sabendo disso depois. Né? Que caramba, tipo, cara. não vamos contratar os caras porque é uma escola que vai pegar o nosso projeto e vai mandar os alunos fazerem. Né? E a gente não quer isso. Né? E aí, por conta dessa confusão que existia, né? E na época a gente estava fazendo alguns trabalhos, assim, grandes trabalhos, para a gente evitar essa confusão, a gente já queria mudar de nome, porque já tinha uma empresa que o nome era Lumos, por sinal até depois conheci o pessoal, a galera gente boa, até a gente até trabalhou junto, Olha foi aí, bem, ó. foi bem engraçado, porque a gente pegou um trabalho do pessoal do Itaú, que é Maneiro, um cara. o Itaú ele promove uma série de atividades para a inclusão de pessoas negras no ambiente de tecnologia e tudo mais. Né? O nome é Feira Preta. E esse pessoal veio de São Paulo e estava lá em Recife. Então a gente conversou com eles e tal, e falou: a gente precisa gravar alguns vídeos aqui desse evento, que eram 4 dias, gravar alguns vídeos, fazer algumas edições de vídeo, até isso a gente fazia. E aí eu não tinha câmera, não tinha nada disso, e aí perguntei pra galera, né, se alguém conhecia alguma empresa que tinha esse tipo de trabalho, e tinha uma empresa que o nome era Lumos. Muita coincidência, né, cara? Não, tem o pessoal da Lumos. Eu falei: não, pô, a Lumos sou eu, não tem. E aí conheci o cara, gente boa, uma caixinha, gente boa pra caramba. E aí conversei com eles, a gente fechou, e eles foram fazer. Aí foi muito engraçado, porque eles foram com a farda da Lumos deles, né, Lumos. E assim, e eles tiraram Lumos do mesmo lugar que a gente, né? Tipo, Imaginando, chega uma galera com a farda de uma Lumos e outra de outra. Ó, a não, galera da Lumos chegou. Não, mas não, a o da bom Lumos foi já tinha que, chegado, pô. Aí começou a confusão. não, o maravilhoso é que a gente não usava farda, né? Então, quando o pessoal chegou lá com a farda da Lumos, o pessoal de lá do prédio falou assim: ah, é da Lumos, é da Lumos 1, Pode então tá subir, tudo pode certo. subir. E foi muito engraçado, que eu lembro que Caramba, eles velho. tinham uns equipamentos bem bacanas, assim, umas câmeras diferentonas, assim, um equipamento caro e tal. E eles estavam lá filmando tudo com a farda da Lumos. E eu vi a galera do posto, falei: poxa,
alunos têm uns equipamentos caros, né? Eu falei, pô, alunos têm. Caramba, eu vi as câmeras, esses negócios caros. Pois é, mano, É os caras. verdade, foi da Lumos, pô. Foi engraçado demais, não, o pessoal dá alunos aí, pô, puta estrutura, pô. E aí, para não gerar essa confusão, né, que tinha a empresa que já existia e o Academy, a gente mudou para a época para Hub Edu, para Hub Edu não, para Hub Studio, né? Porque o estúdio fazia sentido para os alunos e o estúdio fazia sentido para as empresas que contratavam a gente. Então a gente fez essa mudança, essa transição de nome. E a gente passou um bom período, né, como Hub Studio, prestando serviço para empresas e tal. Enquanto a gente fazia os cursos, como eu falei, porque a gente gostava de fazer e porque é parte da minha jornada pessoal. Assim. Essa noção era uma discussão grande dentro da Hub, se valia a pena continuar com os cursos. Porque muitas vezes a gente tinha custo com os cursos. Né? Eles não se fechavam, tipo, a gente não tinha, ele não dava um retorno, né? Tipo, ele não dava um retorno e às vezes eles custavam alguma coisa pra gente, pra E assim, por mais que a sua intenção seja boa, tem que ter o retorno, né, cara? Exato. Né? Então, aí era sempre uma discussão dentro da estrutura da empresa, né? Da galera que estava trabalhando. Mas, pô, vale a pena a gente continuar com os cursos? Mas como os cursos eram uma questão minha, né? Eu falei, cara, não vou abrir mão disso. A gente vai continuar, né? Se tiver que onerar a empresa para que isso aconteça, a gente vai continuar fazendo. E por essa razão, a gente nunca parou os cursos, porque é parte da minha missão, como eu falei, de entregar alguma coisa de volta. Né? Então, a gente continuou com os cursos e fazia os trabalhos de estudo normal, né? Pegando projetos. E a gente ficou esse período inteiro, né, fazendo tudo isso, pegando projetos e tal. Mas em 2020, infelizmente em 2020, 2021, né, o Pablo, que foi um instrutor na Hub, era meu amigo de longa data, assim, meu amigo há 15 anos. Né? Infelizmente ele faleceu. Cara, eu não, assim, não chega a ser amigo, mas vez ou outras eu ia lá pro Porto fazer um trabalho, inclusive, que a gente podia usar também não só para as aulas, mas a gente podia fazer os trabalhos da gente, né? Sim. Aí como tinha permissão para trabalhar lá, aí às vezes eu gostava de ler, tanto pela atmosfera de ter vocês também, toda a equipe. Aí vez ou outra o Pablo tava lá e trocava, muito simpático, tava sempre rindo, sim, trocava cara. Ideia, cara, muito... É um cara incrível, mano, assim, era um amigo de longa data, assim, uma alma sem igual, puta cara, assim, né, um puta pai, um puta marido, assim, um cara incrível, cara incrível. Né? Infelizmente ele faleceu, né, devido à Covid. E, cara, assim, nesse período, o projeto ele meio que perdeu um pouco do sentido para mim, né? Porque foi um cara que foi uma das primeiras pessoas que eu falei quando eu idealizei esse projeto. Né? Eu conversei com ele, ele nunca tinha dado aula na vida. Antes da primeira turma, antes da turma 1 da alunos, né? Eu conversei com ele, né? Ele não topou da aula porque na cabeça dele ele não era bom fazendo isso, porque na cabeça dele ele não tinha um processo. Assim, ele simplesmente ele começava desenhando, sabe? Tipo, só ia ele não sabia, né? Ele não sabia explicar o processo dele, né? Mas tinha um processo, né? O processo dele só era diferente, mas tinha. E na cabeça dele ele não conseguia fazer isso e aí ele não foi. Assim, a primeira pessoa que eu chamei para ser instrutor na Lumos na época foi o João Pablo, né? Porque já conhecia, porque achava ele um puta artista. Por muito tempo, assim, o João Pablo, para mim, era dos artistas que eu conhecia pessoalmente, era o melhor artista que eu conhecia. Assim. Ele tinha uma parte de desenho que ele andava para lá e para cá, né? Na época, como não se tinha não se tinha ArtStation, nem Behance, não tinha nada disso. Com a pastinha, então, todo mundo andava com a pastinha para lá e para cá. Eu fiz muito isso. Você andava com essa pastinha pra mostrar, era um saco. Cima pra baixo, cara. O que é isso? Exato. Não, é meu trabalho, pô, é meu trampo. A pasta de desenhos do Pablo era uma das coisas mais absurdas que eu tinha visto na minha vida. Assim. Porque a primeira vez que eu vi, foi o primeiro contato que eu tive com ele, né? E, foi que doideira, eu tive uma Lan House. Caramba. O cara em fez 2004. tudo, pô. O cara em 2004 eu tive a Lan House.
E aí, cara, eu conheci ele nesse dia, assim, tipo, 2004, foi isso mesmo. E, cara, eu lembro que eu tava na Lan House, ele era amigo do amigo meu lá, que também é desenhista. Na época eu abri a Lan House o seguinte, era um prédio de primeiro andar, no primeiro andar era Lan House, e embaixo era um estúdio de desenho desse meu colega que desenhava. E aí eu conheci o Pablo nesse contexto. Eu lembro que eu olhei a pasta dele e eu fiquei, caramba, eu nunca vi isso. Ele fazia uns desenhos muito loucos. Eu falei, caraca, esse cara é incrível. Aí ele ganhou, ele tinha acabado de ganhar um concurso nacional, assim, então tipo, ele era meio que um semideus pra galera, O cara né? era muito. O cara era topado mesmo, velho. Esse cara, nossa, era incrível. Então, é, é, quando o Pablo faleceu, a gente já estava, a gente lembra que, não sei se você chegou a ver, a gente fez alguns cursos online, Uhum, no início da pandemia, lembro. a gente fez alguns testes de cursos ao vivo, né? A gente, por incrível que pareça, cara, a gente teve um resultado de desenvolvimento de aluno muito maior do que na sala de aula, o que foi muito louco para Interessante. mim, porque, como eu falei mais atrás, eu tinha um puto preconceito, né? Então, a gente estava com turmas andando, né, presenciais, enquanto se deu a pandemia, e aí a gente parou os cursos presenciais, a aula presencial, falou, pô, não posso deixar a turma na mão, né? Vamos continuar online. Então a gente finalizou, né, aquelas turmas online e ainda abriu mais outras duas turmas online, né, de modelagem 3D também. O resultado foi incrível e aí eu falei, poxa, e aí naquela hora meu preconceito em relação aos cursos online meio que caiu por terra, assim, eu consegui ver o valor, consegui enxergar a troca, e, ok, funciona. Então, nesse período, a gente estava fazendo trabalhos, né, alguns trabalhos com o TJPE, que o Pablo estava envolvido, né, uns trabalhos grandes, assim, com a Prefeitura de Jabotão, estava fazendo umas coisas grandes. E aí, quando o Pablo faleceu, o projeto meio que perdeu um pouco o sentido para mim. Eu meio que perdi o ânimo de correr atrás com o projeto, né, a gente deu uma parada, assim, e foi do período que eu fui para Brasília, a trabalho, e fiquei por lá quase um ano. Caramba. Então, cara, a gente, nesse período, antes dele falecer, a gente já estava conversando, né, sobre essa transição dos cursos presenciais para os cursos online, né, a gente estava estruturando isso, pensando na nossa plataforma, como é que seria, né, a gente estava idealizando tudo isso, né, e aí a coisa meio que perdeu sentido quando ele faleceu. E aí o que acontece? A gente ficou um período em hiato, né, a gente simplesmente parou as operações, né, a gente entregou os projetos que a gente tinha para entregar, finalizou, mesmo sendo Pablo, infelizmente, né, e que foi bem doloroso para a gente assim Imagino, cara. continuar trabalhando sem ele, né? E aí ter que encontrar alguém, né, que emulasse o traço dele, né, que fizesse o mais próximo possível do que ele já vinha desenvolvendo, né? Então foi duplamente terrível. Ter que encontrar alguém para substituir ele, né? Ter que encontrar alguém para desenhar igual ele, né? Para continuar o traço dele. Então para mim foi tudo muito tenso. Assim. Aí eu fiquei um período meio mal, assim. Falei, pô, não vou mais fazer isso. A gente entregou os projetos para entregar. E aí, nessa época, eu falei, não, ok, vou abandonar o projeto e vou pensar em outra coisa. Só que a gente tinha conhecido muita gente no processo, a gente conheceu muita gente ao longo desses anos e tal, né? E tinha um parceiro nosso, né? Um cara que, por alguma razão, foi com a minha cara e com a cara do Bira, né? É um cara lá de Portugal, que tem a empresa que o nome é Enguso, que é uma empresa de internacionalização de negócios, empresa grande, assim, responsável pela internacionalização de empresas como a Descomplica, por exemplo, né? Hum, A Faculdade Descomplica, o próprio César, né? O César lá de do lado do. Recife, Isso. o Porto Digital, exato, tá levando toda essa galera para a Europa e tal. Então é Nossa, uma que galera massa, cara. grande. Tem um amigo meu que trabalha lá no César, a gente troca ideia, ele disse que é um sonho, velho. Não, é louco, Ele assim, disse que adora. o César é uma puta referência, assim. Conheço muita gente no César, é um puta lugar bacana. E aí, cara, esse pessoal, essa galera de Portugal sempre falava comigo, e aí, como é que tá a Hub? E aí, como é que tá a Hub? E eu falava, não, tá parada, a gente vai parar e tal. E aí eles ficaram sempre me Incentivando. incentivando, sempre me provocando, né? Tipo, cara, não mata o projeto é legal, cara, faz isso. E aí eu comecei a pensar, né? E quando chegou no final de 2021, né, Thiago Cardoso, que é o CEO, não, responsável dessa empresa, a Inguso,
pediu para conversar comigo, né? Falei, eu queria conversar contigo, vamos marcar uma reunião e tal. Eu marquei uma reunião com ele, conversei com ele, e ele falou, cara, não mata o projeto, pensa no que vocês já fizeram até aqui, né? Pensou, nessa época a gente estava fazendo um projeto junto com o Sebrae, né? Que meio que era a consolidação do que eu sempre quis fazer, né? Que era fazer o curso gratuito, né? A gente fez as primeiras 2 turmas, né, de modelagem 3D, né? Eram 16 alunos lá da comunidade Caranguejo Tabaiares, que é uma comunidade ribeirinha ali, que fica ali no Mangue, ali na Ilha do Leite, né? Então a gente conseguiu formar 16 jovens e tal, colocou alguns deles no mercado. E aí a ideia era pegar esse projeto e tornar um projeto nacional, né? Ele tomou conhecimento desse projeto e falou, cara, não mata o projeto agora, o projeto é legal, pensa direito e tal. Me provocou, me apresentou outras pessoas também. Eu falei, beleza, pô, a galera tá vendo, a galera vê valor nisso aqui, né? Então eu vou continuar. Né? Conversei com a esposa, o que ela achava. E ela falou, poxa, não mata o projeto não, continua. Se é um projeto que, se for um sonho seu, continua. E aí, né, no finalzinho do ano passado, né, a gente retomou a ideia. E aí eu fui falar com os meninos de novo, né? Chamei a galera toda, né, pra gente retomar. E aí a gente começou a idealizar o projeto de novo e tal, né? Só que com uma pegada diferente, né? Tipo, a gente começou a pensar no projeto rumando mais para essa parte de ensino à distância, né? Para a gente ter um alcance maior e tal, né? Trazer mais pessoas para dentro, assim, mais artistas para ser instrutores, né? Artistas de peso, né? Não só aqui, mas de fora também, né? Para tornar a Up uma coisa, né, para além do Brasil, né? Então a gente começou a estruturar uma ideia de uma empresa global. Por isso que a gente ainda não tá mostrando nada, não está lançando nada, né? Quando a gente lançava esse negócio meio. Já mandou spoiler aí, ó, só espera, né? Aí, cara, a gente começou a idealizar tudo isso e tal, né? Mais pessoas entraram no projeto também, né? Uma equipe bacana, o pessoal lá da Bahia, né? Que faz um puta trampo assim de marketing, desenvolvimento de marca e tal. Então a gente retomou o projeto todo, né, e tá seguindo, né? Mas assim, para mim foi bem difícil fazer isso, ainda é um pouco, né? Porque, né, penso no papo todo dia, diariamente, assim, toda vez que eu vejo alguma coisa, assim, tem muita coisa que eu uso na comunicação, né, da Hub, né, que ainda foi desenvolvida pelo Pablo, né? E eu quero que permaneça, assim, uma exigência minha da empresa, né, que permaneça. Para você ter noção, o corpo de e-mail da Hub, do e-mail institucional da Hub, a primeira coisa que você vê é uma arte que eu pedi pro Pablo fazer e tal. Ele nem entendeu. Ele, não, faz aí para mim. Não sei se você lembra, é o mascotezinho Mascote, né? o mascote da Hub. Ele tá com a jubinha assim, que é o. Tá ligado. Esqueci, é Bob alguma coisa, esqueci o nome daquele desenhista, é Bob alguma coisa, não vou lembrar agora o nome. Pedi para ele fazer igual, então, que ele fazia umas videoaulas de desenho muito das antigas, assim, que se comprava em fita cassete, era maravilhoso. Videocassete, galera, videocassete aí, ó. E aí, cara, então a gente resolveu continuar, retomou o projeto, né? A gente fala no final do ano passado, mas efetivamente em janeiro desse ano, né, a gente retomou, aí está reestruturando toda a empresa, assim, toda a ideia de negócio, né? Gravando muita coisa. A gente já tem alguns cursos finalizados, Boa. alguns bons cursos finalizados, na verdade, com uns nomes assim bem maneiros, assim, a galera, cara, toda vez que eu vejo assim os cursos que estão prontos, eu falo, caraca, como assim esse cara fez alguma coisa com a gente, que doideira. Já tô aqui ansioso, doidinho querendo saber, pô. Aí, cara, tá sendo bem louco assim para mim, porque é um período que eu tô conversando com pessoas no mundo inteiro, né, para ser instrutores, para ser parceiros, né, porque a ideia, como a ideia sempre foi essa, mas a gente vai fazer isso escalado de uma maneira global. A nossa ideia, se você entender, além dos instrutores internacionais e tal, essa galera toda que está chegando junto, né, do projeto, é conectar os nossos alunos com empresas globais. A gente conectar todos eles a partir da nossa formação, a partir da nossa rede de contatos, colocar esses caras no radar dessas grandes empresas,
né? Para eles entenderem ali, tipo, cara, é muito louco assim, você pensar que um cara que estava lá na comunidade Caranguejo de Tabaiares, por exemplo, né, pode trabalhar para a Blizzard. Cara, é Então, incrível isso, velho. Surreal mesmo. essa é a nossa ideia hoje, né, cara? Assim, a nossa ideia a gente está estruturando tudo isso, é por isso está levando um tempo, né? É realmente uma gestação, assim, a gente está tá tratando como uma gestação mesmo, né? Mas está sendo bem legal assim, esse período, né? A equipe está trabalhando pra caramba assim, com o desenvolvimento dos cursos, com a edição desses cursos, sabe? Tipo, está sendo muito bacana assim, para mim, especialmente para mim, né? Ver um negócio que eu pensei lá atrás, assim, um negócio que eu idealizei, né? E que eu sempre quis que existisse, né? A gente está conseguindo fazer, né, de uma maneira bem absurda, assim, tipo, já falar com o fato da gente conseguir chegar, por exemplo, lá na África, nossa, cara, para mim é muito doido, assim. Então, a gente está nesse processo de desenvolvimento de coisas bacanas aí para a Hub. Surreal, velho. Eu tô muito ansioso desde já, tá? Sempre fiquei. E acredita não, tem vezes que é aquele padrão, né? Eita, beleza, acordei, vamos trabalhar. Tem encomenda, tem freela de empresa, de estúdio. Mas é aquela coisa, senta, liga, pega a tablet, separa, mas o que? Abre e-mail, vai checando. Uma das coisas que passou a ser da rotina é abrir o Instagram da Hub, cara. Que eu, pô, que saudade da galera. Cadê o Harrison, Bira? E eu assim, velho, doidinho, querendo notícia, tá ligado? Mas desde já, muito feliz que tá dando seguimento aí. Eu já tô ansiosíssimo, cara. Esperando o que tá pra vir. Eu também fico assim, porque às vezes eu fico, pô, galera, vamos postar alguma coisa, vamos colocar uma coisa lá, mas não, calma Ainda aí. Aí não, eu fico, calma, pô, pô. vamos lá, galera, pelo amor de Deus. Não aguento Volta e mais, meia, velho. volta e meia eu posto alguma coisa lá, assim, mas geralmente eles repostam alguma coisa de algum artista e Sim. tal. E aí Repostaram uns eles. stories, eu acho que faz umas 2 semanas, eu não lembro o que foi. Repostaram, eu marquei vocês em alguma coisa Ah, e foi? repostaram, foi. Agora eu não Ah, lembro o que legal, cara. foi, cara. Aí Ah, eu, bacana. isso vocês veem, mas não posta nada, né, seus cabas? Não, assim, eu fico doido, assim. Aí eu falo pro pessoal de comunicação, pô, galera, vamos lá, vamos postar alguma coisa, vamos movimentar ali. Eu falo, não. Já a gente vai fazer tudo isso, vai fazer Deixa o povo focado e tal. agoniado, né? Deixa o povo É, eu, agoniado. eu fico num desespero, porque eu vejo as coisas e aí eu quero falar. Tipo, eu já falei umas coisas que eu nem devia ter falado aqui, mas já falei. O pessoal vai me matar. Pode ir Mas pro ar, tudo pode bem. ir pro ar, se não puder, Não, manda ver, manda ver, manda ver. tranquilo. Não tem Eu não problema não. quero depois gente reclamando comigo, Não, viu? não, não. Depois eu vou ter que me virar. Aí, tem que ter reunião. Né? Por sinal é hoje, é sexta-feira, né? Tipo, por Isso. sinal é hoje. Vai ter reunião hoje de alinhamento. Vai falar, então, gente, eu acho que eu falei demais aí. Não, falei demais no É. podcast. Acho que deu errado aí. Vocês vão ter que pensar na contenção disso. Mas a pessoa fica me contendo, assim, né? Pra você ter noção, eu participei de um podcast do Saulo, que é um amigo meu, né, que faz um podcast, o nome é Papo no Auge, se vocês quiserem dar uma olhada lá. Papo no Papo no, auge, né? Papo no Auge, pode procurar em qualquer agregador aí, Spotify, Deezer, tem lá, Papo no Auge. Ele tá fazendo agora Papo no Auge com startups, né? E Interessante. aí ele me convidou para ser o primeiro, né, para abrir. Tá vendo? Eu tô sempre abrindo os quadros É, aí pô, da. porque tu é o que eu falei, o impacto que, por exemplo, vou embarcar nisso, mas depois de terminar isso aí, eu Vamos lá. faço esse tópico, né? Eu te agradeci Ah, no WhatsApp, falei no iniciozinho, antes da gente gravar, falei no iniciozinho depois que eu gravei, mas eu sou muito grato porque, bicho, minha carreira foi exatamente, só começou por tua causa, tá ligado? E assim, por causa dos cursos, tipo, a galera, conhecer você, conhecer a Hub, né? E assim, fazer os contatos nos cursos, inclusive com professores, me proporcionou, tipo, professor, eita, Neto, pega aqui esse trabalho, ó, estão contratando não sei o que, aí manda, dá uma olhada, manda portfólio, não sei o que. Aí eu, pô, isso é muito maneiro, tá ligado? Muito da hora, velho. que bom, cara. Assim, quando esse tipo de informação chega para mim, cara, é como uma confirmação de que o que a gente está fazendo, assim, que surgiu no meu coração lá atrás, ele tá dando fruto, assim. Volta e meia eu Sim, com recebo certeza, com alguma, certeza. me deixa muito feliz. Assim, volta e meia eu recebo, né, alguma mensagem, ou perguntando como é que a gente retorna, ou agradecendo porque conseguiu um trabalho e o trabalho só foi possível porque aprendeu aquilo lá, né, ou falando que utilizou alguma coisa que aprendeu no curso.
né, na vida profissional deles. Cara, assim, quando esse tipo de informação chega para mim, cara, é de uma alegria tão grande, assim, eu fico tão feliz com isso, porque é como se uma confirmação de que o que você está fazendo faz sentido, Sim. o que está fazendo Tá dando frutos, né? tá dando frutos, cara, assim, isso para mim é maravilhoso, assim, tipo, é por essa razão que comecei esse bagulho aqui, essa doideira, Essa né, que muita loucura, né? gente não entende, né, minha família não entende até hoje, o Normal, que é né? isso aí? Em reunião de Não família é entende, normal. E Neto, como tá? Aí, enfim, é né, normal. cara, não entendem assim, as pessoas que estão dentro, elas entendem, né, e isso para mim faz toda a diferença. Sim, eu perdi o fio da meada, eu tava falando do podcast lá do Saulo, eu não lembro o que eu ia É, falar, papo mas no auge, que tu tava abrindo e esse feedback, tu tava abrindo esse o papo dele com startup sim, e tava feliz porque tu tava abrindo da galera, tava falando da evolução, que tu tava gostando de ver a evolução da galera. eu não vou, aqui, né, tô ficando senil já, como falei, eu sou um cara da época do telefone que se botava ficha, Isso, tô, cara. tô ficando senil. Mas assim, não vou lembrar por que eu tinha puxado aquele assunto lá. Desculpa, galera, não vou lembrar. Mas assim, se eu não lembro, não era importante. Fica tranquilo, não era importante. Vamos seguir aqui na alegria. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou aproveitar isso agora. Eu vou te fazer umas perguntas. Eita, Assim. bora. O que você tá vendo de artistas, assim, no modo geral? O que você está consumindo de arte para contribuir com a tua arte? O que tu está consumindo hoje em dia? O que tu está vendo Tá aí? falando de materiais, de artistas, de qualquer coisa que influencie no De, meu trabalho. de referências. Referências mesmo. Assim. Porque quem que você está vendo assim? Quem ou o que você está vendo? Assim, caramba, né? Esse cara, essa obra, sabe? Tô Que você está vendo vendo, aí? como eu já falei pra tu e vou falar aqui, Dante também, Harrison falou que não devia, eu acho que eu vou falar também. Ano que vem, 2023, tô indo pro Japão, né? Ó. E assim, dito isso, artistas japoneses, né? Principalmente o Tetsuya Nomura, que é o cara que trabalha no Legal. Kingdom Hearts, Final Sim, Fantasy, character design, né? legal, E cara. tipo, se tu parar pra ver as pinturas do Oriente, as pinturas orientais, tem uma arte, tipo, tu bate o olho e tu já vê, cara, eu acho que isso foi algum asiático, foi o japonês, chinês, coreano. Sim, Tu já sim, bate o sim. olho e já se liga, tá ligado? Eu tô dando essa estudada assim porque pra mim eu sempre fui apaixonado por esse estilo, saca? Legal. E uma coisa que eu descobri recentemente, como eu falei, o intuito desse projeto é trazer pessoas, tipo, das mais variadas áreas, né? Tipo, dono de startup, dono de estúdios, animador e tal. Tem um mangaka que tá pra vir também. Tem a Clarinha que Legal. tá pra vir, tem Andrew que tá pra vir também. E Bacana. assim, uma das coisas que eu acabei descobrindo fazendo os freelas para estúdios é sobre light novels. Eu não sei se tu sabe o que é light novel, que é uma história, só que histórias com muitas ilustrações, tipo, no estilo mangá, saca? Sim, sim, sim. E assim, caramba, desde criança eu sempre fazia minhas historinhas, sempre queria contar alguma história, só que eu gostava de escrever, só que, cara, tá faltando alguma coisa, aí desenhava alguma coisa para complementar a página, tá ligado? E é exatamente isso, são páginas e no meio de algumas delas tem alguma ilustração para definir a página, saca? E eu tô indo fundo nisso. Atualmente eu Legal. tô nessa novel aqui, eu tô mostrando na câmera, saca? Do Fate aqui, tô mostrando aqui. E é isso aí, velho. Tô consumindo muito conteúdo japonês. Pô, legal, cara, legal. O que você falou é interessante de conteúdo japonês. Para quem começou a estudar desenho tipo, nos anos 90, por exemplo, né, tudo que se tinha de material didático na época Uhum. como eu falei, eram as revistas que você comprava nas Como bancas, desenhar revistas. mangá. Eu Exato, assim, lembro e dessas por muito revistinhas. tempo, muito tempo mesmo, tudo que a gente tinha de material de desenho era voltado para mangá, né? Tanto que, né, comecei fazendo lá desenho de Dragon Ball, tal, fazer essas paradas, né? Tipo, eu achava legal pra caramba. Na escola era maravilhoso, quando eu desenhava um O Goku. cara era Mano, atração, né, velho? eu acho que assim, a escola ela tem a estrutura da cadeia. É a mesma estrutura.
Você Pior tem lá o que é, bullying. cara. Assim, eu acho que a escola é a cadeia para criança. Tipo assim, a gente tem a mesma dinâmica da cadeia, a gente tem na escola. E assim, o desenhista na escola, ele é o tatuador na cadeia. É o cara que faz tatuagem Isso pra é, galera e cara. tal. E aí ninguém mexe com ele, porque ele é o cara né, que E cuida que lá aí, da, às da, vezes, da pelo menos tatuagem. os que eu conheço, inclusive eu, o desenhista da escola falava com todo mundo, tá ligado? Ele era. Exato, Tinha exato. contato com O geral, velho. desenhista, o desenhista é o cara que permeia todos os universos. Né? Tipo, os caras do bullying não cometem bullying com o cara porque o cara ele desenha. Ah, esse menino é legal, ele desenha. Né? Os nerds se identificam porque ele desenha, né? Tipo, Sim. ele desenha os quadrinhos e tal. Então, isso é engraçado. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Mesmo quando era moleque, eu falei assim, caraca, é a mesma ideia. Essa mesma ideia da cadeia é a escola. Assim, é a mesma dinâmica. E aí eu era o equivalente ao tatuador da cadeia, né? O cara que desenhava e tal. E aí o Comparação, cara que era genial. bullying, o cara que era grande, que batia na galera, sempre tem aquele É, cara o pior que tá na, que tá na quinta série há 10 anos. já O tá cara barbudo, já tem, tatuado. tem barba, fuma, ele fuma. O cara fuma, tá na quinta série, lá fuma É, pra caramba. bicho. E aí tinha esse cara, eu me lembro até o nome de alguns, eles me vieram na cabeça agora, esse cara aqui. É exatamente esse estereótipo, o cara que fuma e tal, chega de moto na escola. Sim, velho. Mas como assim, cara? Real, A gente tá na velho. quinta série, como assim você Quinta tem uma série, o moto? cara já tá aí, pô. É isso, o cara que é casado já, era mó doideira. E a gente não sabe o que esse cara faz pra ganhar a vida. Como é que esse cara é casado? Estudo E de, ninguém de tem 11 coragem de formação. perguntar, né? Pois é. Né? E aí eu meio que me livrava, né, desses sufocos por ser nerd e magrelo, né, pra desenhar. Então, tipo, quando o cara me via lá desenhando um Goku, o cara, pô, legal, pode descer pra mim. Não, com certeza, cara, Com tô certeza, eu torcendo quero por você. apoiar não, cara. Agora aqui, ó. Pois é, eu era o cara que desenhava a galera, então eu tinha essa dinâmica. E aí, por muito tempo, a gente só podia consumir o que tinha, né, que era só mangá. E assim, eu acho massa, assim, eu gosto pra caramba, né, de mangá de um modo geral. Tô consumindo bem menos agora, né? Tipo, acho que a última coisa que eu consumi de mangá, eu acho que foi o Shingeki no Kyojin. Caramba. Acho que é esse o nome. Que eu acho que ficou Attack on É Titan, acho esse que mesmo, é foi. esse mesmo, É exato. isso, né? Exatamente. Lembrei. Acho que foi a última coisa que eu consumi, assim, de mangá. Eu achava do caramba, assim, toda a ideia. O anime também era muito bom, achei o anime Sinistrão, velho. legal. Achei o anime bem bacana, assim, pegada bem diferentona, assim. Só que todo mundo grita muito. Ah, mano, muita gritaria. E aí eu falei, pô, cara, não dá. Não dá, E, né? tem- e esse anime tem a abertura mais frenética da história dos animes. O cara já começa todo mundo gritando muito. Aí eu fico, Cantando o hino caraca, nacional e tudo. é muito alto, é muita gritaria, muita coisa acontecendo, é a guitarra, meu Deus, achava meio doido, assim. Mas, assim, eu acho do caramba, assim, a arte japonesa, acho sensacional, o fato de você tá se estruturando nisso. Uma dica que eu te dou, e aí serve para todo Opa. mundo, uma dica que eu te dou em termos de consumo de arte é assim, pô, tem um artista que você gosta e o cara é relativamente novo. Uhum. Uma dica como exercício de desenvolvimento de traço e de personalidade mesmo, né? É você pesquisar quem são as referências desse cara. Sabe assim, tipo, o cara, ele é um cara mais novo, um cara que tá fazendo, sei lá, tá nos últimos 20 anos fazendo coisas, sabe? Pesquisa quem esse cara consumiu para desenvolver a arte dele. Entendi. Esse é o tipo de exercício que faz uma puta diferença, assim, para você se encontrar como artista, né? E não emular, né, o traço do outro. O que acontece muito quando a gente está começando e está se desenvolvendo, a gente tem alguns vícios de traço que a gente emular o traço daquela pessoa que a gente tem como É, referência, né? E aí é aquela coisa assim. Tem três pontos que eu acho que são importantes para o cara se desenvolver como artista. Assim. Acho que são três pilares, né, que o cara tem que ter. Não necessariamente o cara tem que ter, o cara tem que. Ele pode falhar em um deles. Um deles ele pode meteu o louco, ele né? falhar miseravelmente. Mas nos outros dois ele tem que ser muito bom. Primeiro esse cara, ele é um artista assim, fora de série.
Ninguém consegue fazer a arte que ele faz do jeito que ele faz. É um cara único, beleza? Esse é um ponto. O segundo é o fato do cara ser muito bacana de se trabalhar. Ele é um cara que é fácil de trabalhar, ele é de fácil convivência. Não tem confusão, não tem confusão, não tem conflito, não tem nada disso. Um cara bacana, assim, que todo mundo curte trabalhar com ele, sabe trabalhar em equipe, né, recebe bem feedback, esse cara. E o terceiro é o cara que ele é um excelente profissional. Assim, ele entrega tudo no prazo, ele cumpre as metas, né? Ele é o cara que, sabe, é organizado, né? Você pode falhar em um desses. no meu caso seria o terceiro, cara. Eu preciso, a organização Então, você tem 3 desses. E aí, vamos lá. Aí, tipo, se você não é um cara que consegue respeitar prazos, que falha nesse aspecto, você tem que ser um artista muito bom e tem que ser muito fácil trabalhar contigo Sim. para compensar essa falta aqui. Assim, esses são os 3. Você pode ter só 2. Você pode falhar em um desses. Mas nesses 2 que Tem sobram, que você mandar tem que ser muito muito. bem, né? Exatamente. Sim. Você pode ser escroto, chato, difícil de trabalhar, pode ser, sabe, Porque imagina o cara boçal. atrasado, desorganizado, um É. desenho medíocre e mal-humorado, saca? Não, e assim, você pode nem ser tão bom no seu traço, você não pode ser o melhor artista, mas você é fácil de trabalhar e entrega no prazo. Sim. Inclusive, só pra dar um play nessa tua dica, porque quanto mais dica demais nunca é ruim, né? Ah, sempre bem-vindo. Que tem um pessoal, assim, obviamente, não tô falando aqui não como se eu tivesse 10 milhões de seguidores, mas tem uma galera que me segue, muito maneiro isso, inclusive aí da live. E uma das Legal. coisas que me perguntam, Harrison, é que da galera, sei lá, que eu deixo minhas artes antigas, inclusive as artes antes do curso da HUP, da Lumos Uhum. na época, Sim, algumas artes durante o curso e umas artes que eu postei bem depois, e isso é que eu já tinha estudado outras coisas que eu vou dizer na dica. E assim, legal. é gritante se tu olhar essas artes assim, é muito gritante, tipo, a mudança, saca? Tipo, confesso que eu acho gritante a diferença, o salto de nível e Uhum. o que a galera vem falar, que é tipo, justamente esse salto. E é o que esse meu salto? É justamente essa cópia de artistas que tu falou. E outra coisa é porque a galera, eita, eu gosto de artista tal, vou ficar copiando ele, não sei o que. O que funcionou pra mim foi o que? A cópia dos grandes mestres, saca? Burgerro, Uhum. principalmente Burgerro. Legal. Pra mim foi o que deu o estalo, assim, cara. Foi o que me deu estalo. E foi acho que esse salto foi justamente por isso. Tipo, entender como os mestres mesmo, os pintores de antigamente, faziam as peças dele, tá ligado? Uhum. Não, e esses caras, eles são inovadores para sempre, assim. Exato. Né? Eu sou um cara que trabalhou com quadrinhos e gosta bastante. Então, eu sempre me inspirei também nessas grandes figuras, sabe? Assim, o Neil Adams, a, o Jack Kirby. Então, eu sempre gostei desses caras. Nos caras mais novos, eu gosto muito do Lee Barmejo, um cara muito bom, um cara mais recente agora. Ali do início dos anos 90, né? Eu gosto muito, muito mesmo do Alex Ross, que, tipo, eu lembro quando eu era moleque, em 90 e, acho que 95, lembro de eu pegar a revista Marvels, né, revista que o Alex Ross ilustrava e tal, eu lembro de ficar olhando um quadro aberto que ele tinha feito, assim, O do cara fica Homem-Aranha. babando, né, velho, olhando. Eu ficava, tipo assim, olhando aquele bagulho, falando, mano, como esse cara fez É isso? Porque surreal, parecia velho. uma foto, era ridículo, assim, cara, como esse cara fez esse bagulho aqui, mano? Né? E pra mim, na época, era o mais próximo que tinha dos filmes de herói que a gente tem hoje, né? Na época não tinha. Né? Então, caraca, que bom, cara. Se tiver filme de herói, vai ser assim. Né? Infelizmente não é, mas é. A gente tem. Aí, cara, assim, eu também acho importante, né, você fazer esse exercício para se envolver como artista, para você que está criando coisas do zero, criando histórias, você que quer criar suas histórias e tal. Acho importante que você tenha suas inspirações, procure quem são as inspirações dessa tua inspiração, né, para construir o universo, para entender ali como é que se constrói o mundo, né, e tudo mais. Assim, eu acho que é um excelente exercício de angariar referência e ampliar o teu repertório.
Eu escutei isso de um cara que trabalha na Pixar. A diferença do pessoal da Pixar para o pessoal dos outros estúdios é que esse pessoal da Pixar tem muita referência. Né? Eu falei, caramba, assim, é muita referência. Então eles ficam, durante o processo de produção da animação da Pixar, se vê muita referência, estudam muita E não referência. achar a referência como ultrapassa, tá, galera? Os artistas, como o Harrison falou, esses artistas que vocês com certeza adoram assim, os caras com certeza usam referência, pô. Sim, sem dúvida, é isso que eu tô falando. Inclusive, tem um outro curso que eu fiz bem depois, né? Agora, curso no sentido. Curso assim, não. Um curso. Como eu posso dizer? Um curso de pintura mesmo, saca? Uhum. Pintura mesmo e tal. E um dos meus professores desse curso de pintura, ele comentou, ele trabalha lá na Polônia. Eu não lembro onde ele tá. Ele tá trabalhando no exterior. E esse cara desse estúdio que ele tá trabalhando, pô, ele tinha uma salinha só dele, porque esse artista era muito fera, só que ele, não doidinho, mas aquela peculiaridade que só ele tem. Quando tu entrava na sala dele, Harrison, o meu professor disse, o chão era cheio de foto colada no chão, na parede, no teto, que era só de referência, saca? O quarto todo, só de referência pra ele, velho. E o cara levou isso de referência a outro nível, pô. É importante, cara, assim, pra você ter repertório. No final é isso, Sim. assim. Porque quando você tem, quanto mais você consome referência, mais você estuda o estudo dos caras, estuda o que esses caras estudaram e tal. E você tem esse, e você consegue angariar essa quantidade de informação, isso só enriquece o teu trabalho. E a Né? galera tem essa busca pelo meu traço, né? O meu traço, o meu estilo, não sei o quê. E é justamente nessa caminhada aí que, pelo menos pra mim, a maioria dos artistas que eu conheço que estão no mercado, sabe? É exatamente isso. É nesses estudos que acaba se desenvolvendo o próprio Exato, traço, saca? exato, E é exato. isso aí. Sem referência você não consegue É, desenvolver traço. não dá, Sem velho. você. É meio que tipo você fazer matemática e não saber o que é um número. Né? É difícil. Você pode conseguir? Pode, né? Mas você vai ser a exceção da exceção da exceção. Se você for esse cara iluminado, que é a Aí exceção da ok, exceção né? da exceção, aí tudo bem. Mas mesmo esse cara iluminado, que é a exceção da exceção da exceção, ele precisa desenvolver, ele Sim. precisa estudar, senão ele empaca. Né? Eu lembro que eu escutava muito, quando eu era moleque, que desenhar era um dom. Ah, não, desenhar é um dom, desenhar é um dom. Não duvido, eu acredito que tenha pessoas que nascem com esse dom, com essa aptidão ali, né? Com essa facilidade de desenhar, né? Mas não é um dom, é uma habilidade que você desenvolve, né? Através de muito estudo, muito treino, né? Muita prática. Não tem pulo do gato. Para você se desenvolver como artista visual, não tem pulo do gato, é você Não tem atalho, praticar, vai é você ralar, vai sofrer desenvolver. mesmo, é isso aí, velho. É isso, cara. Assim, você pode ter uma facilidade com isso, e aí você se desenvolve mais rápido, porque tem uma aptidão natural, e aí, massa. Mas você que faz boneco pauzinho, também pode desenhar igual o Jim Lee. Se você estudar, se você se esforçar, né, Eu você correr falei a atrás. mesma coisa que foi de sair do dom. Que eu também acredito, né, que o dom não é você fazer, é ter uma facilidade para absorver, né? O que eu Sim, acredito, pelo menos. E assim, como eu te falei, né, eu fiz tem a diferença bem clara do nível, né, da minha evolução de desenho e tal. sim, sim. E assim, tem o período que eu passei bem off, que era só focado estudando, que eu, cara, eu vou fechar tudo, vou estudar aqui que nem um doido, virando Legal. noites, cara, só desenhando, pintando. E aí pronto, apareci, entre aspas, do nada, né? Já foi postando. E teve gente que chegou no direct, caramba, velho, tu tem o dom. Eu, meu amigo, você não sabe quantas noites eu fiquei em claro, virado, tá. O dom é o que Meu acontece, né, do Deus, tá inicial louco, velho. até o ponto de Oxi. chegada, né? O que, Tá, o que tá no meio é o dom, porque né? o povo só vê o resultado, mas não vê ali o cara se lascando. Bicho, foi muita noite em claro, cara. Foi muita noite em Eu claro. Eu acho que imagino, tu cara. imagina que tu deve ter passado por isso com certeza Cara, também. eu vou te falar que eu passei em níveis menores que o teu, com certeza. E eu digo, e por que eu te digo isso? Porque às vezes eu falo assim, eu sempre quis ser um artista visual, lá, 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 lá. Cara, talvez eu não quisesse tanto assim. Porque se eu quisesse tanto assim, tanto assim, tanto assim mesmo, eu teria sido, entendeu? Uhum. Porque assim, quem quer mesmo vai abrir mão daquela Ah, pô. saída, vai abrir mão do, sabe, de estar com a galera, vai abrir mão de certas coisas para se dedicar àquilo lá.
né? Então, tipo, talvez eu não tenha sido o animador da Disney como eu falei que queria ser, porque eu não me dediquei como deveria, né? Isso eu tenho total consciência. Assim, tipo, tem toda a questão do contexto que eu vim, mas tem também o fato de eu não ter me dedicado tanto, porque eu conheço pessoas que hoje são. Eu tenho amigos que trabalham na Pixelmundo, eu tenho amigos que trabalham na indústria Light and Magic, eu tenho amigos que trabalham na Blizzard. Então, eu tenho amigos que saíram de contextos parecidos com o meu, né, que estão fazendo essas paradas, estão nesses lugares, né, trabalhando para fora. Então, talvez eu não quisesse tanto assim, com tanto afinco, né? E aí, por que eu estou falando isso? Né? Porque é possível, cara, assim, é possível independente de onde você vem, independente do seu background, independente da sua história, independente de tudo isso, é possível você chegar nos lugares que você quer chegar, se você se esforçar, se você não procurar atalhos, se você não ficar só reclamando, se você não ficar idealizando apenas, né? É importante que você se planeje, é importante que você entenda estude também a trajetória desses caras, o que esse cara estudou, né? Onde é que esse cara trabalhou, né? É bom entender. Eu vejo os caras falando, eu quero ser um modelador 3D igual o Rafael Grassetti. Beleza, cara, legal, o Rafael Grassetti é incrível. Mas o que você está fazendo aí Pra para chegar ser o lá, né? próximo Rafael Grassetti? Sim. Você entende o caminho do Rafael Grassetti? Você sabe o que foi que ele fez, o que foi que ele estudou, As né? referências dele. Qual é a referência dele, sabe? Você tem esse conhecimento? Porque assim, eu vejo a arte do cara, acho massa. Beleza, ele tem uma trajetória para chegar lá. Você conhece a trajetória? Você está disposto a fazer a mesma coisa, né? Ou fazer mais? Então é isso, assim, passa muito pelo o quanto você quer mesmo fazer aquilo, quanto você está disposto a abrir mão, né? E aí, assim, e lógico que isso é um período. Você abre mão por um período porque você quer alcançar certas coisas. Quando você está em certos lugares, né, você vai estar num lugar relativamente mais confortável para escolher o que é que você vai abrir mão, né, e continuar seguindo o teu caminho, tua trilha no mercado artístico. E para muita gente, cara, trabalhar com arte e ficar realizado não é trabalhar para Disney. Às vezes, pô, o cara trabalhando com desenho para editora local, já é uma realização, tá ligado? O cara já se sente Cara, feliz tu vê a pelo alegria, o fato. semblante do cara, pô. Pois é, cara, assim, tipo, eu não trabalho para Disney, mas eu trabalho para editora tal e eu faço livros infantis. Isso para mim é do caramba, porque eu ganho minha vida desenhando, sabe? Para mim já é incrível, eu pago minhas contas com minha arte, né? Lembrei onde eu queria chegar com, Perfeito, perfeito, com o perfeito. bagulho. Lembrei. É porque, assim, quando eu cheguei lá, assim, a minha questão de ser artista e o fato de eu não querer trabalhar com isso mais, é porque é o seguinte, não querer trabalhar, meter a mão na massa mesmo. Uhum. É porque eu via que existia uma dificuldade de artistas se entender no mercado, se posicionar como um produto, sabe? Se posicionar como alguém que entende o mercado. Sim. A E parte aí, no fim, empreendedora do artista, né? exato. Aí fica aquela idealização da arte, a arte é linda, eu acho tudo maravilhoso. Mas você tem que pagar suas contas, cara. Você tem que pagar suas contas, você tem que comprar seus equipamentos, você tem que comprar seu material. Vamos, Né? convenhamos que tem uns equipamentos aí que é carinho, né, cara? É tudo caro, mas para você ter um trabalho de ponta, né? Eu sei que tudo isso é ferramenta. Eu sempre falo isso, Sim. falava para os alunos, né? Isso é só uma ferramenta. Né? O que importa é a sua criatividade. A ferramenta, pô, você pode fazer no papel, você pode fazer no Photoshop, né? De repente o resultado vai ser o mesmo. É só uma ferramenta. Mas, assim, para você alcançar certos resultados com certa facilidade, para otimizar o teu trabalho, a tua entrega, às vezes você tem que ter equipamento melhor, que vai te ajudar, né? Sim. vai processar mais rápido, enfim. Né? E eu sentia que eu via muita dificuldade da galera em cobrar pelo próprio trabalho, por exemplo. Pô, não sei cobrar, Se, o pior sabe? que é pior, assim, é normal, né? A gente fica. Pois é, não, é muito comum, é muito comum. Né? Mas qual é o problema que isso implica para o mercado de arte? Né? É uma coisa que eu sempre falei, eu espero. Aqui no Brasil, o que acontece? A gente tem um mercado que ele existe, ele é pujante, é um mercado que movimenta muito dinheiro, ele emprega muita gente, mas ele ainda é visto de maneira informal. Sim. Ele é visto como um mercado à margem. As pessoas não olham assim e falam assim, beleza, isso aqui tem valor, né? Isso aqui movimenta dinheiro, isso aqui é um mercado que existe e gera valor. As pessoas não veem isso.
né? Elas não entendem quando elas estão vendo o comercial da Sadia e estão vendo aquela animação com um artista que fez aquela bagaça, né? Elas não conseguem assimilar que tipo, foi necessário um modelador 3D, um animador, um storyboarder. Elas não veem isso. Então, e os artistas se colocando nesse lugar, ele meio que colabora para que esse ciclo permaneça. Sim. Então, uma das minhas grandes frustrações e brigas é para que esse mercado fosse profissionalizado, para que a gente tivesse um mercado mais profissional. No período que eu fiquei fora, cara, em EA eu tenho um campo de arte muito, muito forte, assim. Tanto que eu estudei muita coisa lá, não era a minha área de estudo, mas volta e meia eu ia lá na biblioteca e ficava olhando o que a galera estava fazendo. Material ali, né? Pois é, participei de algumas aulas para ver como é que era e tal. E assim, os caras têm uma consciência muito grande do mercado artístico. Né? E assim, é um mercado que movimenta muito dinheiro e eles sabem disso. Né? Então, os caras que estão estudando arte lá, eles sabem o que eles querem fazer, eles sabem que o mercado existe, o mercado entende que esse profissional existe e que tem que ser remunerado por isso. Né? Aqui a gente ainda tem o cara que fala assim, ah não, é um menino que desenha, Até é um mesmo menino, design, nem fala desenho, você fala, ó, design, pronto. pois é, é o menino que é o que me faz a logo, É, o meu sobrinho faz logo, sabe? mas E nem isso logo o tudo. menino só. O menino desenha e não faz nem ideia como fazer uma logo. Pois é, cara, isso tudo é muito tenso, né, para o mercado, isso não colabora para o mercado. Né? É por isso que a gente está tendo essa evasão gigante de artistas para fora, bons artistas trabalhando para fora. Do ponto de vista financeiro, isso é maravilhoso para o Sim. cara, né? O cara está trabalhando para fora, está ganhando em dólar, é ótimo. Né? Mas, assim, para o mercado nacional, isso não é bom, cara. Assim, a gente está perdendo grandes talentos, não está retendo esses caras aqui, né? Porque não se tem essa visão, esse conhecimento, né? De que o mercado de arte é um mercado que movimenta dinheiro e que deveria pagar por isso. Né? Então, eles não conseguem ver valor, tipo, não conseguem falar, o ilustrador vai ganhar R$ 5.000 por mês. Nossa, como assim, o cara vai ganhar R$ 5.000 só para Só pra desenhar? desenhar, é. Sabe, tipo, como assim, cara? Não faz sentido esse salário. R$ 5.000 você paga pro engenheiro. Você entendeu? Aí, Sim. tipo, aí fala assim, cara, mas e aí? O engenheiro atende uma demanda, o ilustrador atende outra demanda. Mas existe essa demanda para ser atendida. Né? Eu acho que o problema disso é que fica vago essa demanda, que essa demanda da arte, né, ela está na nossa cara o tempo inteiro. Quando você liga a TV, quando você abre o YouTube, quando você faz todas essas coisas, ela está na nossa cara o tempo todo, dando tapa na nossa cara. E as pessoas não entendem, não enxergam e tal. Então isso é ruim. Né? Uma dica que eu queria dar para as pessoas é desde o dia zero, cara, se comporte profissionalmente como alguém que entende o mercado, pesquisa o mercado, entenda ali. Eu sei que no início precisa de dinheiro, então você pega os trampos que tem que pegar e pelo preço que for, mas, cara, assim, tente fazer com que essa curva seja o menor possível. Assim. Levar a sério mesmo, porque assim, tu pode até discordar se. Mas tem mercado, galera. Tem um Tem, mercado cara, pra isso. tem um mercado e ele só cresce, assim, É, e é um mercado que exatamente. cresce E eu acho acima que a de tendência é todo. crescer assim, só crescer. Pô. Pois é, assim, os dados mostram isso pra gente. Sim, Apesar da pandemia, apesar da crise, um dos poucos mercados que teve crescimento foi o mercado artístico. Você teve uma demanda gigante de coisas, né, de EAD, né, um monte de escola, gamificação, e tudo isso passa por arte. Tá falando de sim. metaverso agora, né, eu estava até discutindo, antes de eu entrar aqui na live, eu tive uma reunião mais cedo sobre metaverso, falando sobre o impacto da arte no metaverso. Cara, o metaverso é tudo arte, cara. Tipo, assim, é um ambiente digital, vai precisar de uma caralhada de artistas para ser desenvolvidos. Artistas 3D, animadores, né? Os caras que estão desenvolvendo NFT, a mesma coisa. Vai precisar de um ilustrador, vai precisar de um artista, vai precisar de tudo isso, cara. E dentro Assim, dessas funções, entre aspas, funções, né, tem outras mini funções, por exemplo, animador. exato, Mas tem um cara que anima cabelo, outro só anima unha, sabe? exato. É Aí tem surreal, o cara que vai cara. fazer, o storyboard, tem o cara que vai fazer o É, rick, tem, então, sabe, uma equipe vai ter o cara enorme, que vai ter que gigantesca. fazer o animatic. Então, tipo, cara, um campo enorme, assim. E aí, como eu falei, ele só amplia. Né? A demanda de games aumentou, a demanda de artes para ensino aumentou pra caramba, porque tá tudo digital agora, Sim. né? E precisa do apelo visual. Né? Então, cara, é um mercado que vai crescer muito mais, vai demandar muita mão de obra.
Eu lembro que eu tive uma discussão sobre isso em 2019, né, sobre o papel do futuro da educação. As pessoas estavam falando que o futuro da educação era a codificação, era código. Você tinha que aprender a codificar. Se você não soubesse desenvolver e codificar, você estava fora. E eu falei, cara, eu discordo fortemente disso. E se o futuro da educação for uma grande experiência artística, em que o indivíduo vai estar inserido naquele contexto histórico, seja que for, sabe? Então, e aí isso em 2019, aí a gente corta para 2002, está todo mundo só falando de metaverso, 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 Sim. que é basicamente uma experiência artística dentro de um ambiente digital. Então, cara, a gente tem um oceano azul enorme assim para ser explorado no que diz respeito à arte, né, desenvolvimento artístico e tudo mais. Acho importante se inteirar desses assuntos também. E como eu falei, desde o dia zero, o cara se comporte como um profissional que está no mercado para jogar o jogo e ganhar. Não se coloca como coitadinho que precisa do trabalho. Até Né? porque foi você que escolheu isso, né? Exato, entenda o valor do seu trabalho. Né? Entenda o mercado que você está entrando. Pelo amor de Deus, pesquise o mercado que você está entrando. Né? Pesquise o tipo de arte que você vai trabalhar, o quanto isso custa, o quanto isso é oneroso para você. Né? Tem gente que não sabe. Certificar e alcançar o nível, né? Porque a gente vê às vezes a pessoa, Exato. não dá pra trabalhar, só que tu vai ver o portfólio do cara, Pois é. Né? muito Se abaixo. reciclar é importante, você estar sempre aprendendo coisa nova, entender que, cara, ninguém sabe tudo desse universo, Não tem ninguém. como, cara. Tá todo mundo estudando. Uma dica que eu vou dar aqui entre no canal, no YouTube, entre lá no canal do Alex Ross, que eu até falei dele, né, que Sim. fez Marvel, Kingdom Come, fez um monte de coisa. Cara, isso pra mim é uma grande referência, assim, cara, que eu vejo um desenho dele, eu fico, caramba. Entre no canal desse cara, né, é tudo em inglês lá, mas assim, ele dá dicas valiosas assim, em relação ao mercado, em relação à arte, né? Vale a pena você seguir esse cara. Você vai na Comic Con, os stands de estúdio e tal, são gigantes. Aí você chega no Beco dos Artistas e tal. Aí o estúdio do Alex Ross parece que é um bagulho da Disney, tá ligado? É um negócio Aí às ridículo. vezes os caras filmam, o stand de arte é assim, só mostra o estúdio dele, não mostra mais nada. Tipo, é um bagulho louco, assim. Sim. Mas assim, um cara que entendeu o jogo, se colocou naquele lugar, né? É um cara que estudou muito, né, as grandes figuras dos quadrinhos, né, da Era de Ouro. Então, tipo, é um cara que meio que entendeu ali o jogo, né? Então, acho importante vocês se colocarem como profissional desde o dia zero e entenderem esse mercado, né? Não só desenhar, não entenda só de arte, né? É mais que isso. É importante você entender do negócio, entender do business que existe por trás da arte. Né? Isso é tão importante quanto. Porque a gente às vezes vê artistas que você nem acha que são tão bons, e eles nem são mesmo, mas eles têm uma habilidade, uma inteligência de negócios que faz essa diferença. Isso é o que difere, né, o artista bem sucedido, né, financeiramente falando, né, em termos de alcance de arte e tudo mais, do que não é tanto. Né? Tudo a questão de posicionamento de mercado. A melhor pizza do mundo não é a pizza que mais vende no mundo. Então é isso. Assim, qual é a melhor pizza do mundo? Não sei. Com certeza não é a Pizza Hut. Mas, com certeza não é. Mas provavelmente a Pizza Hut é a pizza que mais vende no mundo. Sim. Por quê? Porque ela está em mais lugares, ela distribui mais. Então, não necessariamente o melhor desenhista, o artista mais talentoso, vai ser o cara que vai ter muito seguidor, ou que vai, sabe, que vai ter muito retorno financeiro disso. Vez ou outra Passa pelos eu três pilares. conversava essa parada, desculpa, conversava Não, pode falar. exatamente isso com Clarinha, Clara. Lá quando a gente tava no Porto, né? E a gente falava, principalmente ela contava as experiências. E hoje em dia eu vivi, não iguais, mas bem parecidos, que foi tipo conhecer fulano tem não sei quantos mil seguidores, e eu que tenho, sei lá, muito menos, tipo, consigo pegar meus trabalhinhos e tal, conseguir ganhar o meu dinheirinho e tal. Só que, tipo, a pessoa que tem muitos seguidores, não, entendeu? Tipo, e eu ficava no iniciozinho, principalmente, pô, velho, fulano já tem não sei quantos seguidores e eu aqui,
Só que aí foi depois Pois que eu é, cara. entendi, tipo, não é porque a pessoa tem muitos seguidores que vai ter muito job, tá ligado? Foi depois que eu Não é saquei essa isso. métrica, não é essa métrica que faz diferença para o profissional. Cara, eu conheço muitos profissionais que só trabalham em grandes projetos Netflix, Disney, Rovio, né, Samsung, NASA. Né? Tem um deles que eu tô falando aqui porque eu tô com um na cabeça, tô falando dele. Né? Aí não vou dar um spoiler porque tem um curso que é com ele. Tem um curso que Droga. é com ele. Aí já foi E, quase. e é um cara que ele não tem tantos seguidores. Você chega lá no Instagram do cara, ele tem lá assim, 2.000 pessoas. Assim, 2.000 pessoas não é muito. Eu conheço gente que tem 20, 30, 50 mil pessoas. Sim. Então 2.000 pessoas não é nada. Mas assim, é um cara que só está envolvido em projetos grandes e assim, ganha muita grana com a arte dele, Imagino, cara. né? E, cara, assim, correndo por fora, sendo um bom profissional, né? Se comportando como um profissional, porque ser um profissional não é só, tipo, estar tá inserido no mercado. Né? Ser profissional, a diferença entre um amador e um profissional tem uma série de coisas. Né? Não é só porque você desenha que você é um profissional de desenho. Então, entender o que um artista profissional tem que ter, quais conhecimentos que ele tem que ter, Sim. qual a postura desse cara, né? Como é que esse cara se comporta, como é que esse cara ele coloca a arte dele no mercado, como é que ele apresenta o portfólio dele. A diferença entre um amador e um profissional são essas questões. Então, entenda como um profissional de desenho, um profissional de modelagem, um profissional criativo, ele se posiciona no mercado, né, para você fazer a mesma coisa. Né? E não achar que porque você desenha bastante, as pessoas têm que te enxergar desse jeito, têm que te seguir ou têm que te dar trabalhos. Você é ilustrador, não é um influencer, né? Pois é, a menos que você queira ser só isso. Sim, sim. Até aí tudo bem. Tipo, ah, não, meu negócio não é ser um ilustrador, eu só quero fazer minhas coisas aqui, colocar aqui no meu Instagram, vender minhas commissions e só. Se eu quero vender É joia meus também. bottles, não é um problema, sabe assim? Mas se você quer ser um cara que quer trabalhar para grandes empresas, em grandes projetos, né, existe um modus operandi, tá? Existe um modelo a ser seguido, né, que você tem que se adequar e tem que entender esse jogo, né, e tem que se colocar dessa forma, né? O mercado ele não vai se moldar a você, né? Você vai ter que se moldar ao mercado até certo ponto. Aí quando você transcende essa barreira e aí você vira outra coisa, né? Você alcança um patamar de que ninguém faz aquilo que você faz, você tá, sabe, você está em outro lugar, você está num panteão, aí beleza, aí o mercado vai se adequar a você porque você está em outro lugar. Mas até que isso aconteça, cara, você vai ter que se adequar ao mercado. Você vai ter que ser Sim. generalista, você vai ter que entender quais são as necessidades de mercado, você vai ter que fazer concessões. Né? Eu lembro que eu vi uma entrevista do Mike Deodato, muito interessante. Ele falou um bagulho que achei o seguinte: o Mike Deodato tem um traço específico e tal. Teve uma época que ele não queria mais fazer aquilo, estava de saco cheio de desenhar. Ele trabalha muito para DC Comics, né, para DC Comics. Ele estava de saco cheio de desenhar aqueles caras super musculosos, aquelas minas, sabe? Ele estava cansado, queria fazer outras coisas e tal. Mas ele falou assim, cara, eu entendi o meu papel enquanto ferramenta para esse tipo de arte. E era isso que pagava minhas contas. Era aqui que eu ganhava muito dinheiro. Então eu falei, beleza, vou fazer isso aqui, porque isso aqui paga minhas contas e me dá liberdade para eu fazer as coisas que eu realmente quero fazer, com tranquilidade. Para desenvolver os meus projetos artísticos do jeito que eu quero e tal. Né? Sem essas amarras aí, eu consegui desenvolver minhas coisas. Sim. Eu me capitalizo aqui, entendo a minha importância, eles entendem, eu entendo a importância que eu tenho para esse mercado, então eu atuo nesse mercado desse jeito, para ter liberdade para poder fazer as coisas que eu quero fazer. Né? Às vezes falta maturidade, o cara tá chegando no mercado e fala, não quero, vou fazer isso, eu faço do meu jeito, faço do meu jeito, né? E não dá, né? Para início não dá. Você vai poder fazer isso em algum momento, eu espero que você consiga, né, em algum momento fazer isso, mas para que você tenha essa liberdade de falar o que quer e o que não quer, Sim. como quer, você tem que ralar muito, você tem que correr muito. Então, todos esses caras que hoje têm essa liberdade trilharam um caminho, engoliram muito sapo, fizeram muita Muito tapa concessão, na cara, muito rasteira. exatamente,
Exatamente, cara. E aí hoje eles podem se dar o luxo de escolher o projeto, Sim, né? De ser chamado porque ele faz daquele jeito. Entendeu? Tipo, não, a gente vai chamar esse cara porque esse cara faz assim. Então, é a obra se adequando ao cara, sim, velho. entendeu? Não o contrário. Mas até chegar nesse ponto, eu espero que você chegue, eu espero que todo mundo que tá ouvindo aqui chegue nesse lugar, Pô, realmente espero, né? Até chegar nesse ponto, né? Você tem um percurso aí para ser percorrido e leva tempo, né? sim. Para uns mais, outros menos, mas entender que tem que fazer essas concessões aí na tua vida profissional. Pô, da hora, Harrison. Ó, a gente falou muitos tópicos, né? Assim, trouxemos algum tópico, falamos a respeito em torno disso, mas em muitos desses tópicos citados, a gente meio que, acho que não para nos generalizar, a gente, na maioria a gente acabou falando que em certos momentos grupos de pessoas fizeram parte. O que eu quero chegar nisso é a questão de networking. Uhum, Que pra mim eu falo isso, eu falo essa questão de estudar os grandes mestres, quando pô, algumas pessoas, pô, Neto, e aí, alguma dica pra não sei o que? Eu, pô, bicho, grandes mestres não sei o que. E uma dessas dicas é justamente networking, tá ligado? Tipo, você se uhum. juntar com pessoas que estão indo na mesma direção com você. E eu ia te pedir isso. Tu tem alguma dica, Harrison, de networking Eu tenho, pra tenho passar? várias. A primeira delas, e eu acho que é a mais importante, e a mais importante, Herol, a mais importante, é a seguinte: você estar junto com a galera é importante. Você fazer parte das comunidades que eles estão, ir lá nas comunidades de Discord, Facebook, Instagram, né? Você está nesses lugares, sabe? Comunidade no Telegram. Você tem muitos canais hoje, né, para encontrar essa galera. Né? Tá sendo participativo ali nessas comunidades, dando dica, aprendendo coisas, sabe? Dando feedback. Tudo isso é importante. Mas você tá junto com a galera é um ponto. Isso só é efetivo com a estratégia de mostrar serviço. Porque assim, você tá junto com a galera, as pessoas lembrarem de você, as pessoas saberem que você faz aquilo, lá, é a cereja do bolo. Mas tem que ter bolo. Sim, Você tem que saber fazer. Sabe? Tipo, quando as pessoas chegarem para você e te pedirem um trabalho, lá, você tem que entregar. Entregar além do que é esperado. Assim, eu particularmente não lembro das pessoas para trabalhar comigo porque eu acho elas legais. Essa não é o meu primeiro ponto. A primeira coisa que eu penso quando eu vou contratar alguém para fazer algum trabalho comigo, para trabalhar comigo, para mim, o que seja, eu penso, ele entrega? Ele é bom? Ele é bom. Ele é chato? Não me importa. eu quero saber Eu se ele é trabalhei bom ou por não. 3 anos. Eu trabalhei por 3 anos com um animador que eu detestava. E ele também me detestava. Era mútuo, sabe? Isso era um O senso ódio que a era gente tinha. mútuo, né? Era mútuo, né? A gente sabia disso. Ele sabia que eu não gostava dele, eu sabia que ele não gostava de mim. Mas assim, a gente trabalhou junto por 3 anos e funcionou. Por quê? Porque assim, ele sabia o que eu ia fazer e eu entregava. E eu sabia o que ele ia fazer e ele entregava. Ponto. É tudo que ele precisava. Não precisava ter um relacionamento pessoal com ele. Então, tipo, eu estou falando o seguinte: é importante você estar com essa galera, é importante você ser lembrado, é muito importante. Mas só é importante aliado à estratégia de você mostrar serviço, de você ser um bom profissional, de você entregar as coisas, de você, né, se propor Quando esse a agrupamento tem aceitar um feedback. resultado, não é? Tem um resultado. Exato. Aham. Porque aí você lembra de alguém, chama esse cara e esse cara não entrega. E aí? Aí você queimou ali um cartucho. Né? Então, para além de estar junto com a galera e fazer parte de comunidades, se ative nesses lugares, se esforce para quando a oportunidade aparecer para você, você está preparado para ela, você entregar além da expectativa. Que é isso que vai diferenciar você dos outros. Tem o Neto. O Neto é legal, pô, puta cara bacana. E, mano, ele entrega. Olha aí, ó. Ele entrega, ele entrega o trabalho, ele faz a coisa acontecer, ele dá o jeito dele, né? E é isso, assim. Participe de todos esses lugares, esteja presente, seja ativo, mas antes de faça o seu dever de casa, estude, se esforce, se desenvolva. Pra, como eu falei, quando a oportunidade bater na sua porta para você trabalhar com um desses caras, você tá pronto e entregar. Porque se tem uma coisa também que a galera não. Essa galera faz, eles não esquecem. Eu lembro de todos os caras que eu contratei e furaram comigo. E eu não conto com eles para nenhum projeto. Que Não conto queima mais. mesmo, cara. É. E nem indico.
né? Sendo claro, assim, não falo mal deles, nunca falei mal de nenhum deles, mas não indico. Não indico, se me perguntarem, tipo, cara, não tenho nada pra falar sobre esse cara. Não, tem uma coisa boa, ruim, não. Não tenho nada. Opa, Arrisca você, né? olha, não digo nem que sim, nem que não. Vê aí você. Isso para, assim, para um entendedor, para já entender. Tipo, ih, rapaz, acho que não, né? Nunca falei mal de nenhum ilustrador que trabalhou comigo, modelador, o que seja, mas se o cara não entregou, se o cara, sabe, ele não foi um bom profissional e tal, eu não conto mais com esse cara para nenhum outro projeto. E não indico esse cara para nenhum outro projeto. Então, tipo, isso é uma coisa que, isso assim, é um senso comum no mercado. Sim. Porque quando eu te indico para um trabalho, eu tô dando a chancela. Porque assim, se o cara vem perguntar para mim o que eu acho, é porque ele acha que a minha opinião ela tem algum valor. Mas o que você acha desse cara? Eu não acho interessante você indicar alguém que existe a possibilidade de ser uma dor de cabeça para esse cara que está contratando. Você tem que conhecer bem a pessoa, né? Porque esse cara vai contratar, vai ter uma dor de cabeça e ele vai lembrar que, pô, Quem foi o recomendou Harrison foi foi o esse. Harrison que me recomendou, sabe? Então eu tenho muito cuidado para indicar pessoas para trabalhos, né? E eu indico quando eu tenho certeza que esse cara entrega, eu tenho certeza que esse cara é bom, eu tenho certeza. Vai nesse cara que é seguro. E ainda assim, eu falo com o cara, Só pra ou com a garantir, ó, mina, eu falo bicho, assim, tu vai me queimar também, se liga aí. tô, tô te indicando aí, pelo amor de Deus, você não vá Faz cagar o feio não, né? bagulho lá, pelo amor É. de Deus. É, Porque quem recomenda também porque tem é um mútuo, peso, né? né? Quem recomenda, quem vai recomendar o cara vai ter um certo peso também. Exatamente, cara. É isso. Assim, tem muito cuidado assim, para indicar. Então, esse é o modus operandi do mercado, tá? Sim. Ninguém que eu conheço indica deliberadamente. Não é porque eu sou ruim ou sou rancoroso. Não, não. É porque é o meu eu profissional que está em jogo. Né? E Aham. de todo mundo que indica. Né? O cara nunca mais vem pedir uma dica. Esse cara não vai falar comigo de novo. Ele não vai confiar na minha palavra, tá ligado? Tipo, poxa, eu falei com esse cara outra vez, ele me indicou um cara que só me deu prejuízo aqui, cara. Então, esteja em todos os locais, vá em comunidade no Discord, seja ativo no Instagram, né, receba feedbacks, dê feedbacks, seja solícito, né, seja uma pessoa que colaborativa, né, tipo, porque tem muita gente também que só dá é, é, feedback negativo e é só isso, sabe assim, esse desenho tá um Pronto. lixo. Era o último Cara, tópico isso que eu aí queria você não ajuda em puxar. nada. Era o último tópico que eu queria puxar. Legal. Pra gente que acho que já tá um tempão, tu já é um cara corrido aí, tem muita A gente tá um coisa. tempão. E inclusive me surpreendeu, achei que Não, ia ser o, menos Whats- tempo, o, sabe? Wha- o WhatsApp tá. O WhatsApp tá louco aqui, assim. O Eu WhatsApp achei que ia tá, ser menos tá, tá tempo e, bem doido. cara, rendeu. Me diverti pra caramba. O quadro pra mim. Achei Ah, que incrível, bom, cara, que Harrison. bom. E o último tópico pra gente ir encerrando. E Pra gente fechar. antes de fechar, eu quero fazer um bate-bola de jogo rápido antes. Mas primeiro eu queria falar sobre Uhum. isso, é como lidar com esses comentários negativos, né? Tanto os feedbacks assim, mas aqueles comentários, né? Porque já sabemos que a área para entrar não é muito simples, tem mercado e tudo, mas assim, tem as pessoas que não entendem, ei, bicho, tu vai ganhar dinheiro como? Tu trabalha com o que afinal? E etc, etc. Como lidar com esses comentários? Sim. Cara, então, a dica que eu dou é a seguinte: existem comentários que eles existem só pra te colocar pra baixo. Uhum. Essas pessoas que chegam e falam: teu trabalho é um lixo, isso tá horrível, isso tá torto, isso é uma bosta. Cara, esse tipo de comentário não vale a pena ser levado em consideração. É chato, mas, cara, você. Isso diz muito mais respeito ao cara que está fazendo isso, a minha que está fazendo isso, do que qualquer outra coisa. Se a pessoa tem um problema, uma frustração na vida dela, que ela tem que resolver. Isso não é um problema seu. E aí, cara, a dica que eu dou é a seguinte: quando você aceite críticas, desde que elas sejam construtivas. Porque, assim, toda a crítica que tem como intenção colocar você e seu trabalho para baixo e só, cara, isso não é uma dica, isso é um ataque e é isso aí, você só deixa para lá, você apaga o conteúdo, sabe? Bloqueia essa Uhum. pessoa.
Manda ela pra casa do capeta. Vai. Vai pastar, Esque- vai. é, esquece, a pessoa. Esquece essa pessoa. Mas assim, quando você tem um feedback e você sente que aquele feedback ele é para você crescer, pô, cara, ó, percebi que você errou aqui na perspectiva, tenta fazer isso, sabe? Tipo, poxa, olha, percebi aqui que você tem um erro de proporção aqui, mas se você fizer assim, acho que melhora. Esse tipo de feedback, isso é muito valioso, cara. E assim, é difícil, galera, fazer esse tipo de feedback, porque ainda existe um olhar muito competitivo nesse mercado, né? As pessoas não estão abertas a dar dicas e tal, não todas, mas assim, boa parte não está aberta a te dar dica, porque na cabeça de algumas pessoas, e eu acho que essas pessoas são muito burras, é que se elas derem dica, elas vão, como é que fala, te dar uma carta para você tipo, passar na frente dela e conseguir um trabalho que talvez ela conseguisse. É você tomando espaço dela no mercado. Eu acho isso uma burrice. Né? Você ganha muito mais quando você ensina, você aprende muito mais quando você transmite conhecimento do que o contrário. Isso eu sempre tive essa noção, eu acho que é importante. Então, lidar com essas dicas, cara, não leve em consideração, apaga, tá lá no Instagram, no Facebook, onde quer que seja. Tem um comentário que você sentiu que, mano, isso aqui não me agrega nada, isso aqui não me ajuda em nada, isso aqui é só ataque. Apaga, bloqueia essa pessoa, segue teu caminho, né? Agora as pessoas que estão dando dicas, estão te ajudando a crescer, te evidenciando um erro ali por falta de conhecimento técnico, ou por falta de atenção. Às vezes, quando a gente está muito imerso num trabalho, a gente às vezes perde a percepção dele. A gente não consegue enxergar certas coisas. Né? E aí vem alguém de fora e fala, cara, tá errado aqui. Legal, verdade, não tinha visto. Né? Acontece também, acontece muito. Então, entenda ali, tipo, separe. Né? Saber Que filtrar, né? é ataque. Você faz esse filtro, cara, que não for bacana, você só descarta, né? E pega esses feedbacks interessantes, né? E o que for realmente interessante para você, você absorve, filtra também, beleza, aqui. Né? Porque às vezes você está fazendo uma coisa e às vezes é intencional. As pessoas às vezes não entendem. Não sabe que, tipo, sei lá, você fez aquela perspectiva errada, mas foi intencional. Assim, eu fiz porque tinha uma intenção de. Né? E aí as pessoas, tá errado. Não, beleza. Aí você explica, não, a minha ideia é essa, sabe? Acho importante isso. Então filtre, né? E absorva o que é interessante, né? Para o teu crescimento profissional como artista. Show, Harrison. E pra encerrar aqui, vamos o famoso bate-bola, jogo rápido. Beleza, vamos nessa. Pronto, vamos lá? Um Vamos filme, embora. Forrest Gump. um hobby, Tocar violão. uma cor, Roxo. um lugar, Fernando Noronha. uma banda, Uma banda? Caramba, mano. Aí você me pegou, cara. Beatles. aí, um ídolo, Um ídolo? Caramba. Um ídolo tu me pegou aí, cara. oh, Eu vou jogar pro fácil, um ídolo é Jesus. oh, amém. Ídolo máximo. Mas assim, como artista eu tenho um monte. Né? Tipo, se eu pensar em algumas inspirações, eu acho que é. Porque ídolo é meio pesado, assim. Tipo, ídolo é. Sabe? Ídolo é meio. Mas inspirações eu tenho várias. Assim. Tenho vários artistas. Tenho o Frank Frazetta, que é um artista que eu sempre achei incrível. Tem o John Shower, que fazia os desenhos de Duna. O próprio Neil Adams, que eu falei aqui. Tem um monte, assim, cara. Tem um monte de gente incrível aí que eu acho. O primeiro foi o Frazetta, vamos ficar com ele. Vamos ficar E Frazetta. por último, uma palavra que te define. Uma palavra que me define, cara. Talvez mais Propósito. difícil. Olha aí, ó. Pronto. Propósito é a palavra que me define. Pronto, Harrison, muito obrigado, cara. Confesso que eu tava muito nervoso, assim. Cara, como eu vou fazer isso, bicho? Mas assim, bicho, Não, me diverti pra caramba. Eu tô muito feliz. Eu acho que que bom, o resultado foi muito da hora. A galera aqui falando na Twitch, muito da hora também. E legal, mais uma vez, bom, bicho, muitíssimo obrigado por ter aceito esse convite. Tu que é um cara corrido aí, tá aí cheio das reuniões, cheio dos trabalhos. Eu tô aqui em Manaus, cara. Tira Tô em esse Manaus tempinho agora. aí pra gente. Tô no meio do mato aqui em Olha Manaus. aí, ó. Mas vai voltar pra Recife? Como é que é? O dia 8 eu tô em Recife. Olha aí, ó. E aí provavelmente fico aí até janeiro. E aí depois eu devo seguir pra Brasília ou pra Belém ou pra algum outro lugar. Pronto, então, fechou. Isso aqui vai pro YouTube também. Então, muito Legal, obrigado pra quem assistiu até aqui. De novo, muito obrigado, Harrison, por aparecer, contribuir aí. E é isso aí, eu vou deixar na bio do YouTube, né?
o Instagram da Hup. Legal. E deixa o teu também, quer que eu possa deixar o teu perfil também? Pode, O perfil do Harrison, pode deixar pra quem lá. quiser dar uma Deixa sacada o lá. perfil do Harrison, deixa o perfil da Hup. E ficar de olho na né? Hup, porque em breve vai ter novidades, né? Fica lá, segue lá a Essas Hup. novidades aí. Vai ter muita coisa bacana rolando nos próximos embora. dias aí. Vamos embora, gente. Neto, obrigado pelo convite, achei massa. Aí. Foi legal para desopilar, como eu falei. Muito bom. A vida é tão estressante, é bom a gente poder falar aqui. Aí. Eu espero que a gente tenha falado ajude quem ouviu, vai né? ajudar, eu tenho certeza Colabore aí, né? E, cara, tô aberto aí, precisar de ajuda, manda mensagem lá para mim, né? Vai estar o meu Instagram, o Instagram da Hup vai estar lá, se tiver com dúvida, precisar de ajuda, fala comigo, a gente tá aqui para se ajudar. Beleza, valeu Harrison, tamo junto demais. Valeu galera, até a próxima e vamos fazer arte. Valeu galera, abração, simbora. Valeu.